a gente está fazendo que para um humano é impossível. Muito do desenvolvimento, muito do que a gente faz hoje vem dessa virada de chave. Resolve de um dia para o outro um problema que a pessoa passava 2, 3 dias para resolver. Você está automatizado, você dá um start e o negócio é resolvido para você. A partir do momento que nós tivemos várias pessoas questionadoras do seu processo, isso para nós vai engrandecer demais a contabilidade. Inovação e tecnologia nem sempre está ligado. A tecnologia talvez é uma ferramenta para inovação. Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui agora mais um Contabilitar Cast. Hoje a gente vai fazer um podcast interno, vamos dizer assim, né? Um podcast diferente. Estou aqui com o Davidson, estou aqui com o Lucas, né? O Davidson é meu sócio lá na Contabilitar. O Lucas toca o nosso departamento de inovação, TI e desenvolvimento, né? Ambos, né, estão à frente desse departamento. E hoje a gente vai discutir das ferramentas que a gente utiliza, das coisas que a gente desenvolveu próprio, né? Da virada de chave que a gente teve há uns anos, né? De separar, por exemplo, o Davidson, né, que nos ajudava na operação, nos ajudava em tudo, e ele ficou com foco maior, né, num departamento desse, e aí o Lucas veio bem próximo, né, da época que a gente tomou essa decisão, que a gente entendeu que a gente não ia conseguir mais sobreviver e viver nesse mercado de serviços contábeis, de consultoria, sem a gente ter um braço forte de inovação. A gente consegue, e desenvolvimento, né? Basicamente a inovação dos nossos processos tem a ver com o desenvolvimento de ferramentas internas de uso específico, né? Porque a gente encontra no mercado diversas soluções, mas nenhuma solução é plug and play, vamos pensar assim, né? Ela encaixa diretamente. Então hoje a gente tem uma miscelânea na Contabilitar de software de terceiros, de softwares próprios, de ferramentas próprias que a gente desenvolve, né, para que a gente consiga conectar, conectar domínio com a solução X, conectar questor com a solução Y. A gente precisa de uma ponte, né, e várias dessas pontes a gente desenvolve lá internamente. Obrigado, Davidson. Obrigado, Lucas. Vou deixar vocês se apresentarem primeiro aí para a gente iniciar esse bate-papo. Fala, pessoal, tudo bem? Sou o Davidson, conforme o Felipe falou, sou sócio da Contabilitar. Atualmente estou como responsável dessa área de inovação, de tecnologia da Contabilitar. Felipe nos chamou aqui para a gente bater um papo sobre como ocorre esse processo de inovação na Contabilitar. A gente também tentar quebrar um paradigma que, às vezes, a inovação na cabeça de muitas pessoas está ligada somente à tecnologia em si. Então, nós vamos até contar algumas coisas que nós fizemos através do tempo, que nós implantamos através de inovação sem usar nada de tecnologia. E, claro, várias coisas que hoje, em si mesmo, com o nosso departamento de desenvolvimento, nós estamos, vamos dizer, atacando mais com força a área de inovação ligada à tecnologia com esse apoio do desenvolvimento. O Lucas, que está aqui com a gente, ele é esse responsável nosso, coordenador do desenvolvimento, coordenador do TI da Contabilitar também. Então, hoje, a minha responsabilidade é fazer essa ponte entre o Lucas, a equipe dele e a nossa operação, porque, de fato, um desenvolvimento sozinho dentro do escritório é difícil ele conseguir ter insights do dia a dia sem ele entender um pouco da operação. Então, o meu papel fundamental aqui nesse processo é fazer a ponte entre operação, desenvolvimento e TI. Então, como o Felipe comentou, eu já trabalho faz um bom tempo já ligado diretamente com o operacional, então eu sei o dia a dia da contabilidade, da Contabilitar, e eu sei onde que, no dia onde uma coisa aperta mais que a outra, onde dá para entrar com um processo que dá para trazer uma melhoria do desenvolvimento, e o Lucas entra, claro, com essa parte técnica. Então, a parte técnica mesmo da coisa do desenvolvimento, o Lucas toca tudo com a equipe dele, e eu faço essa intermediação. Eu acho que essa intermediação é essencial, né? Porque o Lucas, a gente brinca, né? Os leigos em TI, que a gente só acha que o TI trabalha quando a internet cai. Né? A gente acha que o TI está trabalhando porque precisa arrumar a internet. Mas é até interessante para todo mundo ver o que o time do Lucas faz lá, até o pessoal da própria Contabilitar, para entender que às vezes, né, não é Lucas, resolve isso aqui para mim, sai rapidinho, a gente acha que é fácil, né, e não é um negócio tal. E precisa desse link, né, porque, sei lá, a experiência que o Davidson tem de lidar com informações contábeis, com processos, com arquivos, com layouts, né, e a experiência que o Lucas tem de lidar com TI, como é que você ia unir essas duas experiências numa única pessoa
acho que, sei lá, se existe uma pessoa que teria essas duas experiências. Então, essa união que vai transformar na aplicabilidade do desenvolvimento, né? Não adianta você querer desenvolver um joguinho do foguete se você não conseguir, o foguetinho lá, né? Se você não conseguir aplicar, vender, monetizar e etc. Então, eu acho que essa intermediação que você faz é o que funciona, né? Se a gente tivesse um time até dobrado lá de TI, a gente não ia conseguir performar e usar as ferramentas igual a gente usa, porque não ia ter assertividade e objetivo das ferramentas. Concorda, Lucas? Concordo. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao Felipe pelo convite, a Contabilitar por esse convite. A gente acompanha sempre o Contabilitar Cast. Para mim é uma honra estar aqui sentado no mesmo lugar onde eu já vi pessoas muito inteligentes fazendo parte, dando suas opiniões, conversando. Então, queria primeiramente dizer que é uma grande honra. Para quem não conhece o Lucas, né, eu estou ali junto, igual o Davidson falou, o Felipe falou, estou ali no departamento de desenvolvimento e de TI. Sobre a minha formação, rapidamente, eu sou formado em sistemas de informação. Depois, 4 anos de sistema de informação. Depois que eu me formei, fui seguir um sonho de criança, que era ser engenheiro civil. Então, fiz faculdade de engenharia civil, me formei. No meio do caminho, percebi que o sonho era mais difícil que parecia. E aí, quando eu me formei em engenharia civil, preferi continuar com a tecnologia no mercado de TI. Já estou terminando a 2ª pós-graduação, fiz uma em desenvolvimento web. E agora, seguindo as tendências, estou terminando a pós-graduação em inteligência artificial. Eu queria falar que é interessante, né, que quando fala do Lucas, eu estou aqui representando um setor, né? E conforme o Davidson falou, eu vejo a gente como uma fábrica de sonhos, fazendo esse link todo, né? Eu vejo a gente como uma fábrica de sonhos. A Contabilitar, os sócios, o pessoal todo vem com sonhos para a gente, né? Com as necessidades. Então, esses são sonhos. E a minha equipe ali é a fábrica. A gente ali pega esses sonhos e transforma em realidade, né? Sempre prezando muita qualidade, é um objetivo nosso, né? Sempre olhando as melhores tecnologias e esse é o nosso foco. Ter esse combustível, né, igual você falou, a gente precisa de um combustível. Eu sempre gosto de frisar que ter ideias inovadoras ou mesmo ideias é muito difícil. A gente mesmo da área de tecnologia, quando a gente forma, né, a gente quer ter uma ideia para fazer algo, igual o Zuckerberg. Tive uma ideia de uma rede social, fez, o negócio estourou, o homem ficou bilionário. Todo mundo, o sonho de quem trabalha como desenvolvedor é ter uma ideia, né? Mas ter uma ideia é muito difícil. E eu agradeço muito por ter encontrado o Davidson, né? A Contabilitar ter abraçado a ideia, minha ideia de ir para lá, né? Eu sempre falo com o Davidson que a gente sempre está muito alinhado. Desde quando eu entrei lá, eu sempre vejo que os nossos objetivos estão sempre muito alinhados. Então, o Davidson complementa, né? Igual eu falei, o Davidson, a Contabilitar, todo mundo complementa muito essa necessidade nossa, que é as ideias. E aí nós viabilizamos isso, nós concebemos essas ideias. Legal, né, cara? Assim, acho que do nosso papel também, né, Davidson, e a gente tentar fazer isso é implantar essa cultura de ideias na turma, né? Porque às vezes a gente está fazendo um negócio, antes aqui de a gente começar, assim, eu vi você trocando uma ideia com o Davidson, falando, eu tô querendo automatizar 100% daquela rotina lá, né? Então, assim, uma coisa que você estava discutindo internamente lá, mas quantas pessoas lá na própria Contabilitar estão fazendo coisas no dia a dia que são automatizáveis, né? E como que a gente imputa essa cultura, né? E essa rotina na turma, né? Eu acho que esse é um principal desafio, né? A gente levar esses sonhos, né? Ou pensar nesses sonhos para levar para vocês desenvolverem. E a ideia da gente montar esse podcast surgiu com um negócio que, assim, eu achei muito bacana. A gente fez um evento que chama Tech Day, né, lá na Contabilitar, onde a gente levou o Lucas, o Davidson, a gente vai gravar um outro podcast também com o Luiz Eduardo, de algumas coisas que ele está fazendo, para mostrar para todo mundo, né, o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, né? Porque gera também uma desconfiança, uma máquina que eles vão automatizar. Lembra da máquina agrícola, né? Você tinha o apanhador de café, hoje tem a máquina que põe o café, deixou de existir o apanhador de café. Então a gente sempre, às vezes, pensa que a automatização vai fazer substituir as pessoas e não é por esse caminho, né? A gente quer
facilitar o caminho para chegar no objetivo final, que pode ser atendimento, que pode ser processamento, que pode ser uma geração de arquivo, pode ser um controle A, B ou C, né? E com quantidade de colaboradores e de clientes que tem na Contabilitar, o banco de dados fica enorme, né? O universo de informações que a gente gera, ele é muito grande, muito complexo. Então, a gente precisa de inteligências nesse sentido, né? E senão a gente não consegue, né? E aí você agradeceu em estar aqui, eu também agradeço em você e seu time por escolher a Contabilitar, porque vocês também abraçaram essa ideia, né? Ou abraçar, resolver as nossas ideias, os nossos sonhos, né? E tentar chegar. E quando eu olho lá atrás, quando a gente... Eu lembro que a gente discutiu várias vezes, né, Davis? E o Davis e o Joel, não, mas não, a TI não é nossa... Quando a gente estava discutindo, TI interno, não era nem desenvolvimento. Mas TI não é nossa praia, a gente não domina. Como é que eu vou contratar alguém para TI? Né? Eu não sei o que os caras falam, como é que eu vou dar suporte para ele, como é que eu vou saber se ele está fazendo certo, como é que tá... A gente tinha essa resistência lá no início em fazer. Eu sempre que eu falava muito assim, não, como é que nós vamos ter alguém desenvolvendo coisa aqui? A gente não vai conseguir ter esse investimento, não vai conseguir ter essas pessoas, né? Lá fora tem muita gente fazendo isso. E até a gente entender, né? Que aí eu vou contar um pouquinho dessa historinha de como a gente chegou nesse estágio, né? E até a gente entender que era necessário ter, mas não para a gente desenvolver uma nova domínio, né? Eu acho que uma nova Questor, que é o software principal que a gente usa, mas para desenvolver software satélites e coisas paralelas para a gente melhorar o processo. Eu acho que essa chavinha foi uma chavinha que a gente virou que muito do desenvolvimento, muito do que a gente faz hoje vem dessa virada de chave, né? E vem com o amadurecimento da gestão de maneira geral, o amadurecimento meu, dos coordenadores, do Davidson, do Joel, e a gente chegou ao ponto que está hoje. Olhar para trás e ver isso me orgulha bastante, porque a gente conseguiu ter isso em mãos, né? E era um negócio que a gente, assim, não imaginava, né? Porque quem não participa do que vocês fazem, quem não faz o que vocês fazem, vê com muita dificuldade o que vocês fazem e realmente é complexo. Mas eu, por exemplo, via beirando o impossível, né? Eu não vou conseguir ter isso, eu não vou conseguir ter um time que vai conseguir fazer isso, né? Porque tem que estar de fora. É igual uma pessoa de fora da contabilidade acha também que é muito impossível fazer a contabilidade, e a gente consegue fazer, cada macaco no seu galho nesse sentido. Mas aí a gente conseguiu essa união e não conseguimos viver sem hoje isso, né? Pois é. Até pegando um gancho, Felipe, eu falo muito com o Lucas. Eu acho que o objetivo nosso daqui para frente, até nós fizemos esse evento agora recentemente lá de Contabilitar Tech Day, o objetivo é mostrar para as pessoas do escritório que é possível pensar fora da caixa. Porque, querendo ou não, a operação contábil hoje em dia, o pessoal está o dia inteiro inserindo dados dentro do sistema e depois processa e tal. E eu entendo que, às vezes, na rotina do dia a dia, é um pouco complicado você pensar um pouquinho fora, como que eu posso melhorar esse processo. A ideia nossa com esse projeto, que com certeza nós vamos fazer vários durante o ano, é trazer essa cultura, tentar trazê-la mais perto de todo mundo e mostrar. E nós ainda vamos gravar um podcast com o Luiz, com o Lionel, nós trouxemos pessoas ligadas à operação, mostrando que usou a ferramenta ABC e o que melhorou na vida. E o que melhorou, porque é o pessoal que está do lado, eles enxergam, peraí. Claro, eu também não sou formado em tecnologia e nem nada em desenvolvimento, mas é mostrar para eles que é possível. Então, aquilo que exige um pouco do conhecimento técnico, é possível porque nós temos a nossa equipe hoje que tem esse conhecimento técnico. Então, é o pessoal mostrar. E você comentou no comecinho também, às vezes tem muitos projetos que a gente acha que é fácil e é complicado. Só que tem muito projeto que ele a gente acha que é muito complicado e é fácil. Vai ver, não é. A gente mostra para o Lucas, para a equipe dele, eles falam, resolve de um dia para o outro um problema que a pessoa passava 2, 3 dias para resolver. Então, o objetivo nosso é tentar implantar um pouco mais dentro da cabeça de todo mundo. Depois do evento, nós tivemos várias pessoas que já procurou a equipe do Lucas já para desenvolver. O Gustavo mesmo agora está focado em várias coisas do dia a dia, da rotina do pessoal, para ele começar a agilizar a rotina deles mesmos. Mas é uma coisa que parece que aconteceu naturalmente e hoje ela já está instalada, mas eu acho que o empresário que está nos ouvindo aqui, independente do ramo, ele a hora que ele vê, fala, putz, tem um negócio que dá para fazer,
mas eu não tenho gente, eu não tenho equipe, eu não consigo desenvolver. Ele desiste, ele muda o processo dele em função da dificuldade em talvez automatizar ou tornar. E a gente, cara, a virada de chave para isso eu acho que é sensacional, né? Não, eu não vou mudar o meu processo. O que funciona para o meu cliente é assim, o que funciona para mim é assim, eu vou dar um jeito de adaptar ao meu processo. E aí, eu acho que aí que está a inovação, sabe? Você falou bem da inovação. Inovação e tecnologia nem sempre está ligado. A tecnologia talvez é uma ferramenta para inovação. Né? Eu uso o exemplo do aplicativo que a gente tem na Contabilitar. Né? Ele é um software padrão que qualquer contabilidade pode comprar esse software, né? Só que a forma que a gente usa ele, né, que é a forma inovadora, né? A gente começou automatizando, por exemplo, declaração de faturamento, depois a gente automatizou financeiro, cobrança, envio para o cliente, a gente automatizou umas coisas trabalhistas. Então, ou seja, a gente criou algumas rotinas que usou o software como meio, mas a essa rotina que foi a inovação. Então, a tecnologia foi um meio para a inovação. Então, isso que e a inovação vem de inovar. Eu faço uma coisa sempre de uma mesma forma, eu vou inovar na forma de fazer aquela coisa. Justamente. Né? Através de tecnologia ou não necessariamente tem que... Eu até comentei com o pessoal lá nesse último evento, porque para mim, cara, às vezes é difícil a gente pensar em algo inovador. Só que pra gente pensar em algo inovador, para mim, a gente tem que sair de duas características. Primeira, tem que ter criatividade, só que para mim a mais importante, eu tenho que ser um pouco curioso e questionador. Por quê? Dentro do meu processo, eu tenho que me questionar. Não é porque o Davidson falou para mim que é dessa forma que é o modelo padrão. Então, a partir do momento que eu sou um questionador do meu processo, automaticamente vai estimular a minha criatividade e eu vou pensar numa forma de fazer uma inovação, algo diferente. É isso que nós estamos tentando desenvolver cada dia mais dentro da Contabilitar. Porque nós temos certeza que, a partir do momento que nós tivemos várias pessoas questionadoras do seu processo, isso para nós vai engrandecer demais a Contabilitar, vai trazer muita demanda para a equipe do Lucas, nós vamos aumentar a nossa equipe de desenvolvimento e agregar cada dia mais para nós, né? E assim, e a orientação também, e até mesmo no que você falou eu quero voltar depois no evento, mas o que você falou do processo, uma coisa é a gente achar que aquele processo está inadequado e começar a não cumpri-lo e fazer de uma forma que para mim é mais fácil. E isso eu não sou muito a favor. Tá inadequado? Tá, vamos lá. O Lucas, peraí, esse processo está inadequado. Dá para mudar ele? Ou seja, eu vi que tem alguma coisa que eu acho que dá para fazer melhor. Eu vou guardar só para mim? Não, eu vou compartilhar com todo mundo que segue aquele mesmo processo. Então, a gente tem o setor para isso, tem o caminho para isso e a gente não... Cara, a gente não tem nada contra mudar o processo, né? O Davidson falou aí. Não é porque o Davidson falou que aquilo vai ser certo o resto da vida. Não, a gente é totalmente aberto a mudar, mas desde que a mudança seja para todas e seja de uma forma que todo mundo entenda que realmente vai fazer sentido. E às vezes uma coisa para um departamento não funciona para outra, né? E isso vai. E o Lucas, eu devo me colocando um pouco no seu lugar, deve ser top demais você ver você acabou com a dificuldade X, e o Deus falou, isso aqui é fácil, resolvo rápido. E aí você resolve, depois você vê o quanto aliviou para o cara uma questão que você conseguiu resolver. Porque a maioria das demandas que chega é basicamente para automatizar rotinas, né, ou não? Bom, primeiramente, né, queria dizer que eu vi você vislumbrando aí esse passado da Contabilitar, né, e eu gosto disso porque eu vejo que eu sempre falo para minha equipe, principalmente, né, que na Contabilitar as coisas elas ocorrem muito, muito dinamicamente, muito rápido. Então, eu entrei lá com uma função e em quase 3 anos, vai fazer agora em março, as coisas mudaram muito. A gente, tanto em questão de tecnologia, quanto em questão de desenvolvimento, quanto em questão de posição, de função de cada um, então as coisas elas evoluem muito rápido. Isso é muito interessante. E também queria dizer, né, que a gente tem um volume muito grande de dados, o que você falou também é importante, né? Dados hoje são muito importantes, eles são o combustível para muitas coisas, né? Igual o pessoal tem falado que os dados são o novo petróleo. Então, os dados são muito importantes.
E respondendo a sua pergunta, é gratificante, né? Tem até uma frase que o Davidson usou, e eu gosto muito dela. Acho que quem falou, eu vi falando isso a primeira vez, na verdade, não é uma frase muito boa. Foi o Bill Gates, que ele falou que ele gostava de contratar gente preguiçosa, porque o preguiçoso sempre escolhe o jeito mais rápido de resolver um problema, né? Para ele não precisar ficar sofrendo com aquilo. E realmente é isso. Quando você falou do que a gente estava falando em automatizar, que a gente estava conversando no processo, foi exatamente isso, porque você já está ali no dia a dia preocupado com... E isso serve para o pessoal que está escutando a gente também, porque é um gancho de uma maneira de enxergar as coisas. Às vezes a gente está ali no dia a dia com muitas tarefas, né? E aí, às vezes, tem uma tarefa em específico que você tem que parar, você tem que limpar a tua cabeça para resolver aquela tarefa. E se você automatiza aquilo, você não vai precisar relembrar, precisar sofrer com aquilo. Você está automatizado, você dá um start e o negócio é resolvido para você. Então, esse é um dos pontos importantes, que é uma das vertentes, né? A automatização. E não só isso, a gente automatiza, a gente faz verificações também, né? Que é outro ponto importante, né? Às vezes estão acontecendo coisas ali que são verificações que nós fazemos. Então, é um mundo bem amplo, né? O que a gente aplica muito na Contabilitar é essa automatização. Uhum. Esse é o nosso foco principal e realmente é uma alegria, né? Para a gente conseguir estar contribuindo, mas eu tenho um pouco de medo. Não é tão fácil assim. Às vezes eu fico meio bravo com o Deison, que ele tudo ele fala que é fácil e rapidinho. Mas não fica bravo, não, porque quem não é da área de TI acha que é fácil. Fala, é só pôr uma telinha aqui, né? Não sabe o tamanho do script ou de tudo que tem ali por trás para chegar naquele resultado final. Mas é mania nossa achar que tudo de TI é fácil. Mas realmente é gratificante, né? Às vezes, quando eu preciso conversar com a equipe, às vezes eu vejo que eles estão... O pessoal preza muito pela qualidade, né? E aí, às vezes eu vejo eles falando, nossa, mas eu tô gastando muito tempo, eu não sei se é isso. E aí eu uso uma frase para eles, eu pergunto quantas derrotas que eles já tiveram. E aí eles param para pensar e vejo que eles veem que nenhuma. Então eu falo, não precisa ficar triste, a gente tá sem derrotas até hoje. Tudo quanto é problema, tudo que o pessoal pediu, tudo que o Davidson trouxe, tudo que foi da Contabilitar, a gente sempre venceu. Então, assim, são vitórias. E isso é muito gratificante pra gente. Bacana demais, cara. Eu queria também aproveitar o gancho também, cara, agradecer o Lucas, a equipe dele, porque, vou te falar, a equipe que a gente tem ainda é uma equipe enxuta. O que eles fazem lá em termos de desenvolvimento, vou te falar, a gente avança cada barreira lá que nós olhamos, às vezes, empresas grandes de softwares que ainda não conseguiram avançar e a turma do Lucas já conseguiu avançar. Bacana. Então, legal demais. É boa demais. E eu lembro que a gente participa do grupo, Lucas, que chama Master, né? Pedro Nery organiza, e lá tem acho que 50 ou 60 empresas de contabilidade, maiores empresas de contabilidade do Brasil. E o Dave, você fez uma apresentação lá de algumas ferramentas que a gente usa, tem que ver a turma apavorada, cara, porque muita gente, tem gente lá que tem desenvolvimento também e não consegue desenvolver. Eu lembro de umas perguntas, tipo assim, como é que você quebrou a barreira do não sei do que, do ECAC? Aí o Dave falou, não, se fizer assim, dá. Como é que você fez? Os caras ficaram assim, nossa, como é que os caipirão lá de sul de Minas, de Varginha, conseguiu fazer isso pensando sozinho lá, só eles, sem trocar figurinha nem nada. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. E aproveitando o gancho, a gente vai falar de algumas coisas que a gente faz, mas nós estamos próximo de começar a comercializar, né? Ou seja, vender o nosso know-how, vamos pensar assim, em um produto que a gente desenvolveu lá, que foi uma dor nossa que a gente não conseguiu resolver. Com softwares terceiros, a gente desenvolveu e o próximo passo agora é a gente poder colaborar e contribuir com outros contadores com essa ferramenta que a gente fez. Então, isso aí que é um negócio de maluco, né? Na hora que você conseguir ver que você resolveu o seu problema, mas você conseguiu resolver o problema de uma classe, cara, né? Ou seja, quantas empresas de tabela a gente não vai ajudar? Né? Usando um exemplo grosseiro, quantas notificações de multa de um ECAC que às vezes alguém não ia conseguir ver, de quantas empresas do Brasil que essa solução nossa talvez possa ajudar, né? Então é um negócio que assim começa a sair do nosso controle. Sim, né? Sim. E eu notei que quando você estava falando, Lucas, não é só desenvolver, eu acho que é desenvolver, acompanhar e dar manutenção. Então, ou seja, cada coisinha nova que você desenvolve vira um estoque de coisinha que você tem que acompanhar. Realmente é um filho. É um filho que você concebe. A gente vai caminhar, tudo que a gente está fazendo ali vira nosso filho pro resto da vida.
Às vezes a gente passa a bola, né? Deixa para outro olhar, mas sempre tem alguma coisinha que o filho ainda volta para casa ainda. E às vezes o filho chora, né? Ele mostra que ele tá com fome. Você precisa olhar lá e ver. E tem vezes que ele não chora e tá lá fazendo arte, né? Tá lá fazendo coisa errada, tá quietinho, você não tá vendo. Então, não é só monitorar através do choro, tem que monitorar mesmo, né? Tem que ir lá olhar, ver se tá funcionando, ver se tá ok, ver se tem alguma forma diferente que surgiu nova no mercado para fazer a função daquele filho. Então, assim, eu imagino de verdade mesmo que o trabalho de vocês lá, e o Davis tem razão, né? Com a equipe enxuta, a gente consegue muita demanda ainda, mas a minha meta é que tenha mais demanda e mais gente na equipe, porque é a forma que a gente tem de conseguir escalar, na minha opinião, é a gente conseguir mais desenvolver a maior quantidade de coisa possível. Acho que isso E uma coisa também diferente que nós fazemos desde o começo, eu falei com o Lucas. Projeto que nós iríamos desenvolver, o importante é que eles sejam auto-executáveis pela própria operação, porque você pensa a quantidade gigantesca de hoje que nós temos hoje de robozinhos que executam processos automatizados. Se tivesse que depender do Lucas e da equipe dele todo dia, starta para mim, faz esse processo e tal, aí seria humanamente impossível. A gente começa pequenininho. Então, desde o começo, a gente já pensou nisso e deixar a operação utilizar. Então, a operação ela tem que ter autonomia para executar aquele processo. Às vezes, a gente apaga um fogo ou outro naquele momento, mas logo em seguida a gente já vamos colocar na página, vamos criar uma aplicação para a pessoa. Porque aí o pessoal mesmo consegue executar, não depende de ninguém. E eles entram só nesse momento, na hora que precisa de uma manutenção, um olhar para melhoria e tal, aí eles entram. Mas a ideia nossa é que sejam processos executáveis, automatizáveis para todos que da nossa operação consiga executar. Eu entendo muito pouco e sou bem distante até do setor, né? Mas o pouco que eu vejo, por exemplo, um dia eu vi o Davidson, parece que ele estava gravando a tela, um negócio de nota de serviço da prefeitura. Ele estava criando uma rotina automatizada através de uma gravação que ele fazia na tela. Eu fiquei pensando, putz, se a prefeitura de Varginha mudar um botão lá, eu perco tudo aquilo que eu gravei, tenho que fazer de novo, né? Então, olha que chatice e a necessidade de manutenção que você tem, né? Você vai ver que ele parou de funcionar, mas e por quê? Na onde que parou? Você vai ter que ver de novo, ficar vigiando ele lá na hora que ele errou. Opa, aqui eu vi que eu errei. E é mais ou menos nessa linha, né? Sim, realmente é nessa linha. Mas é uma preocupação, né? Acho que eu falei muitas vezes sobre qualidade e excelência. E eu acho que até por isso, né? Você também falou da alegria, né? De resolver o problema para alguém, né? A alegria maior nossa ainda que está vindo, né? Que nós todos estamos ansiosos, é a divulgação desse sistema, né? Como você falou, abrir para o Brasil inteiro. E a gente sempre trabalhou para isso, ter essa qualidade, a gente sempre teve esse zelo. A gente sempre teve muito alinhado com o Davidson, né? E parece que é um conjunto de todos os pensamentos, acho que do caminhar correto nosso, da qualidade da equipe, da qualidade da contabilitar, que permitiu, sabe? Eu olho assim e eu vejo que tudo encaixa perfeitamente. Dentro de tudo que a gente se esforça, que a gente estuda, que a gente se prepara, as coisas elas se encaixam perfeitamente. Então, nós estamos muito felizes com esse caminhar, né? Da onde nós estamos chegando, né? O foco nosso sempre foi atender a contabilitar, mas isso acabou transbordando, né? E eu acredito muito, igual eu falei, pela qualidade de tudo que a gente faz, pela equipe que nós temos, pelo Davidson, o conjunto geral da obra nos permite isso, e isso é muito gratificante. E se torne mais uma validação, né? Porque fazer para nós e funcionar para nós já é uma validação. Opa, tô fazendo uma coisa certa aqui, tá funcionando. Agora, isso funcionar fora, né? Nossa, deve ser doido demais. Só que os problemas vão se multiplicar. A necessidade de manutenção vai se multiplicar. Então, a partir do momento que a gente vá para o mercado vender essa solução, por exemplo, a gente assume uma responsabilidade, né? Porque quem está usando e está pagando por ela, ele não quer nem saber por que parou, onde parou, se o ECAC saiu fora do ar, sei lá, coisas nesse sentido, né? A pessoa vai querer que funcione e aí dá mais trabalho também nesse sentido, né? Uma das funções que eu faço é sempre estar tentando enxergar algumas jogadas à frente, né? E a minha preocupação já tem sido essa, né? Desde quando a gente começou a vislumbrar
transmitir isso para fora da Contabilitar, uma das minhas preocupações tem sido essa, e eu já vou preparando o pessoal. Exatamente isso que você falou, ó, pessoal. Daqui a pouco, se acontecer alguma coisa aí, não vai ser só o escritório que tá aqui embaixo da gente, não. Vai ser muita gente que a gente nem conhece. Então, a gente já vai se preparando. Já não vão ter 2 equipes, né? Mais. Para poder atender internamente e atender externamente. Porque é óbvio que nem tudo que a gente faz se aplica a outro lugar, né? Por isso que a gente tem um time interno. Porque se tudo que a gente fizesse aplicasse para todo mundo, já tinha uma empresa de software fazendo, era só comprar esse software. Mas o que é aplicável, é óbvio que a gente vai transformar isso num produto, né? É até instinto da Contabilitar e fazer um negócio desse, né? Então, a gente tem, por exemplo, empresas como tiveram aqui o pessoal da Inova, que são empresas que existem só para transmitir e vender e acompanhar know-how, né? No futuro, quem sabe a gente possa fazer isso, né? Então, a gente consiga ter um braço da Contabilitar para pegar o know-how da Contabilitar e vender para outros contadores. Sei lá, um caboclo acabou de formar, o caboclo não passou por o que a gente passou, ele ainda não conseguiu chegar nesse estágio nosso. Não é muito mais fácil ele encurtar o caminho da gente que já sofreu com isso e criou uma solução e ele usar? Claro que isso é um negócio bem bacana, né? Já tem gente na fila, né? Já tô sabendo que tem gente na fila. É bacana isso, cara, porque quando a gente vai mostrar as coisinhas que nós fizemos internamente para outro contador, por exemplo, quando eu vou mostrar, eu sei certinho a dor dele. Eu já falo para ele, ó, você tem essa dor aqui, né, no teu escritório. Isso aqui, que é a mesma. Isso que tá dando ruim aí, né? Eu sei que tá dando ruim isso. É fato que tá dando. Porque eu falo com o Lucas, a gente tá fazendo isso daqui porque eu tenho certeza que tem um monte de escritório que tá passando por isso. Aí, uma hora ou outra, dá um grito lá no grupo que a gente participa do Master, fala disso, e a gente já pensou, porque a gente já tá acostumado com essas dores. E o que eu acho legal, quando alguém me perguntar para mim, você usa o software tal? Eu falo assim, não, esse eu não conheço, não. Mas você nunca viu, ele é bom? Eu falo assim, eu não, mas tenho certeza que o Davidson viu. E se a gente não usa é porque alguma coisa ele tem que não nos atendeu. Então a gente resolveu isso de uma outra forma. Então isso é bacana de ver também, porque o Davidson é extremamente conhecedor até das ferramentas que tem para o nosso setor, se ela é aplicável ou não para nós e o que ela é falha, né? Então o Davidson chega pro cara e fala, você usa o X. Então você tem problema disso, né? Por que não? Porque esse X não funciona, eu resolvi isso dessa forma. Então isso, cara, é um negócio, assim, para nossa atividade de contabilidade, né? Porque você falou do banco de dados, o que é a contabilidade em si? É uma indústria de processamento de informação, né? A gente não produz nem alface nem tomate, a gente produz informação. Então, ou seja, os problemas que acontecem na produção, transformação desses dados em informação, são os problemas que a gente tem que resolver e tentar resolver com inovação e com desenvolvimento, né? Sim. A nossa ponta de consultoria tem também, dá para usar alguma coisa ou outra de atendimento? Dá. Né, muita coisa dá, porque a gente precisa escalar. Tem 1.000 clientes, eu preciso atender 1.000 clientes. Como é que eu atendo 1.000 clientes de uma única vez? Aí eu uso uma solução para isso. Mas não é automatizável a rotina, por exemplo, do Bruno, diversas coisas que o Leonel faz. Não é automatizável, mas as rotinas de processamento, de lançamento, de apuração, muita coisa dela é automatizável. Então, o setor de desenvolvimento hoje ele é muito mais útil, vamos pensar assim, para a nossa atividade de contabilidade do que para a atividade de consultoria ainda, né? E aí o Luiz Eduardo a gente vai gravar um podcast com ele começou a usar, vocês também utilizam, mas ele começou a usar IA para algumas coisas de atendimento, de informação que eu achei também topzera. Virou a minha chavinha de apertar a turma lá da consultoria para também a gente começar a utilizar algumas coisas e talvez até levar essas demandas para você. O Bruno mesmo, já estou apertando ele lá para levar uma demanda, porque eu vi que dá para fazer alguma coisa, né? Sem deixar de ser específico, sem deixar de ser uma consultoria, mas que seja especializada, mas que com velocidade de processamento, entendeu? Isso. Eu não quero piorar a qualidade do planejamento tributário que a gente faz. Eu quero que, em vez de a gente fazer 10 por mês, a gente fazer 50, né? Por quê? Porque a parte maçante e chata do levantamento de dados a gente talvez dá para automatizar. E isso é muito bacana. Eu acho que esse podcast aí vai ser interessante também. O Lucas também tá bem focado nessa parte de inteligência artificial, porque o pessoal tá achando que a inteligência artificial é você fazer um promptzinho ali no GPT. É porque tem até uma linha do tempo do próprio GPT que, quando ele saiu lá em 2022, 2023, o momento aquele momento atual era fazer prompt. Só subo um arquivo, faço uma pergunta, formulo um e-mail e tal. Aí veio vindo o ano agora de 2024, que foi a era de eu conseguir criar um próprio GPT.
Eu criar um específico para mim, subo uma base minha da Contabilitar, aplico nela e tal. E agora restrito às minhas informações. Restrito às minhas informações, claro, usando a inteligência artificial por trás, né? Agora a gente vai viver um novo momento agora, eu tô conversando muito com o Lucas e a equipe, que é agentes. Porque eu tenho o GPT, que é o mais conhecido, só que eu tenho várias outras inteligências artificiais por trás também. O GPT é melhor nisso, aí eu tenho a do Google, que é melhor naquilo e tal. Entendi. Então, agora está entrando um novo processo agora nesse ano, que é justamente os agentes autônomos. Porque ele pega um processo... Vou te dar um exemplo bobo. Vamos supor que o cliente nosso, a gente eduque ele a enviar para nós os documentos pelo Google Drive. Mandou XML, mandou PDF e tal. A gente pode programar, por exemplo, um agente que ele busca lá no Google, automatizado, sem desenvolvimento, sem nada por enquanto. Ele busca, ele pega aquela informação, joga ela numa inteligência artificial, GPT ou qualquer uma que for, qual que for a melhor naquele momento. Vamos supor, ele fez a venda do mês inteiro dele, tem 10 mil notas. Ele vem, processa, automaticamente ele já cria um dashboard, um relatório e mostra vendas diárias, maiores clientes, picos de vendas em determinado horário e tal. Curva ABC. Entendi. Ele consegue fazer tudo isso e depois ele já formula um e-mail, joga de novo na inteligência, uma inteligência específica para formalizar um e-mail, formaliza o e-mail e dispara para o cliente. O que nós fizemos? Nada. A gente só programou por trás. Mas o que eu entreguei para o cliente? Um resumo dos detalhamentos de todas as vendas dele daquele mês. Justamente. Hoje a gente entrega. E o que eu acho mais top na IA... E o que a maioria dos escritórios não entregam, porque não faz esse uso. Então a IA ela vai entrar para agregar nessa análise, entendeu? E o que é mais top em segundos, né? Eu acho que esse é o pulo do gato da IA. Né? O Luiz Eduardo vai vir no outro episódio que a gente vai gravar, mas... As coisas que ele fez já de entregável para o cliente com 3, 4 minutos, porque ele usou o IA, assim, claro, você tem que dar o direcionamento, você tem que... Precisa de alguém para falar para IA o que você quer, da forma que você quer, mas, cara, o tempo que você ganha em organização disso é muito legal. Esse dia foi mandar um e-mail, né? A gente foi construir um e-mail junto. Acordei de madrugada lá em casa, pé da vida, montei um negócio tudo bonitão, mandei pro Joel. O Joel falou assim: gostei, mas acho que a gente organizar em tópico fica melhor. Organizei, me mandou. Falei, nossa, o Joel perdeu tempo. Ele me falou quem fez no chat GPT. Falei, aí pegou o meu e-mail, jogou lá, falou: organiza em tópicos. O negócio organizou. Foi inteligentíssimo da parte dele, né? Ele fez o negócio com o mínimo esforço de tempo possível, porque tempo é dinheiro. A gente teve que lapidar, mexer, mas já nos direcionou e já fez uma montagem. Recebi um relatório de análise de demonstrações contábeis de uma empresa cliente nossa que está feita pelo administrador judicial, porque ela está em recuperação judicial. Na hora que eu vi, o Leonel viu e falou assim: acabou que montou isso aí no chat GPT. Você vê que o cara é errado, óbvio que não é errado, ele né? Validar, ele né? montou, validou, direcionou e etc. Mas ele gastou menos energia para montar aquele negócio. Eu achei assim muito top. Eu acho que agora as pessoas têm que entender o seguinte: eu tenho ferramenta para me agregar. Eu não posso simplesmente hoje virar as costas para o GPT porque eu acho que inteligência artificial não vai vingar ou outra tecnologia não vai vingar. Então eu tenho que utilizar isso como uma ferramenta mesmo para auxílio do meu trabalho. Tem uma frase que eu citei, eu vi ela ano passado, eu acho que é uma frase que faz muito sentido para todo mundo, não só para contador, que várias pessoas às vezes se questionam: será que a minha profissão vai ser substituída pela tecnologia? É a frase que sempre todos fazem. E ela tem uma resposta naquela fala: você não será substituído pela tecnologia, você será substituído por pessoas que usam tecnologia melhor que você. Então, a partir do momento que eu utilizo a IA para me ter essa vantagem como uma agilidade de uma análise e eu fazer a validação, é uma ferramenta que eu estou usando. E quem não está usando, até ele pensa uma pessoa analisar um balanço, analisar um balancete, analisar uma DRE, chegar nos índices, quanto tempo ela vai levar, sendo que ela pode simplesmente programar o que ela quer, montar o prompt que ela quer e fazer a análise através de segundos e encaminhar para o cliente. O trabalho braçal, né, que vai gastar mais tempo, ela vai fazer. Mas a estratégia, o direcionamento, ele é seu. Mas uma coisa que a gente é muito assertivo também, e eu acho que é por a gente fazer o processo inverso, né? A gente não cria uma coisa para alguém usar. A gente acha uma dificuldade e cria alguma coisa para solucionar a dificuldade. Então, o processo é inverso, né? Primeiro vem a necessidade para depois elaborar aquela coisa. No que você falou da aplicabilidade, né? Sim. Tudo que a gente faz lá é aplicável. Então, qual é o processo nosso comum? Estou com um processo ruim, estou com uma situação ruim, preciso inovar naquilo.
Então, eu já puxo a inovação, crio a ideia, crio a inovação ali e chego pro time do Lux. Lux, isso aqui, cara, tá ruim. Dá pra gente desenvolver alguma coisa pra melhorar isso aqui? Pronto. Então, ou seja, é o que você falou, como é que você falou? Não teve nenhuma derrota, né? Mas eu acho que muito é por conta disso. Porque é claro que você falou no sentido de dar conta da demanda, né? Isso. Mas as demandas são... tudo que você usa, tudo que você produz, a gente usa e usa muito, por quê? Porque a necessidade de produção vem do inverso, né? A gente não cria um negócio para, sei lá, e aí vem muito do que você falou também. O cara que criou a Uber, né? Ele criou a Uber, aquilo vendeu, aquilo pegou. Mas por que a Uber pegou bem? Porque certeza que o cara foi pegar um táxi, teve um problema, falou, se tivesse uma forma diferente aqui, e etc. Então, ou seja, as coisas que são aplicáveis, elas vêm da operação inversa. Eu não crio uma coisa nova. A demanda, a necessidade faz eu criar alguma coisa nova para aquela situação. E aí a gente faz muito bem isso, né? Eu acho que é por isso que a gente consegue ter... esse sucesso, vamos dizer assim, né, no nosso time de desenvolvimento, no que a gente faz, e que vem só crescendo essa demanda e necessidade lá. E o tempo inteiro questionando o processo. E até uma frase também que eu levei para o pessoal, porque tem uma frase que fala, empresas não acabam porque fazem... empresas... não quebram, vamos dizer assim, por fazer coisas erradas. Elas quebram muitas das vezes por estar fazendo a coisa certa durante muito tempo. Uhum. Então, nós vamos mostrar depois na linha do tempo aqui, nós não temos medo de mudar software. Então, o pessoal da contabilidade é até acostumado. Começou a ficar um pouquinho... Começou a visitar acostumar com uma empresa software, diferente lá, já vai mudar. A gente muda, porque se a gente achar que nós estamos fazendo aquela coisa certa durante muito tempo, apesar de a gente estar entregando para o cliente o resultado, mas quem disse que agora é a coisa certa do momento? Então, por isso que nós nos questionamos o tempo inteiro. E às vezes o pessoal, eles nem entendem isso. Às vezes eles falam, por que está mudando esse software, sendo que ele já roda e a gente consegue entregar? Porque a gente já está vislumbrando uma coisa lá na frente que vai dar para entrar a equipe do Lucas por trás, para agilizar e tal. Que foi muita lógica da Questor, né? Da Questor, claro. Porque mais aberto a receber esse tipo de desenvolvimento, a receber esse tipo de modificação. Isso aí. Agora, só uma coisa que eu queria falar e acabou passando é sobre o evento. Cara, a gente não pode parar de fazer aquele evento, cara. Foi muito bacana aquilo. Eu nem ia, eu vi lá no grupo uma mensagem, não entendi muito bem o que era o evento. Aí depois que eu perguntei se foi pro Davidson, falou o que é. Falei, cara, eu vou precisar ir. E aí eu cancelei até a minha agenda, os compromissos que eu tinha no dia, e cancelei para ir, assim. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. E fiquei triste que eu tive que sair mais cedo, porque eu não consegui cancelar todos os compromissos, mas foi muito bacana, cara. Eu acho que não só bacana para vocês em demonstrar o que vocês estão fazendo, mas bacana para a contabilidade de maneira geral, para todo mundo ver o que vocês estão fazendo, né? E não vou falar aqueles meninos estão lá naquela salinha lá com aquele monte de tela, estão tudo à toa lá, né? Esperando a internet acabar. Os caras viram que não é isso, né? Viram que a gente está fazendo muita coisa. E o Lucas conseguiu explicar bastante coisa também. Ele mostrou, por exemplo, tem horas que o sistema ele trava. Por que ele trava? O Lucas deu uma palestra lá sobre banco de dados, esse momento aqui pode dar um gargalo, né, Lucas? E até é bom, né, Lucas, você conscientizar a turma disso, porque o cara entende um pouco da sua dor no dia a dia, né? Sim, então, igual eu falei, né, da contabilidade é muito dinâmico, foi uma conversa de meia hora, né, Davidson, sobre o que a gente ia fazer para atrair o pessoal. Uma conversa de meia hora, surgiu a ideia, quando viu o Davidson já estava definindo uma data. Eu até gosto de ter o Davidson na minha vida, que eu penso muito, e o Davidson ele já vai agilizando as coisas. Então, na conversa de meia hora, já estava com a data definida, né? E o nosso projeto foi bem ligado entre os palestrantes, e o nosso objetivo era esse, sabe? Igual agora há pouco você falou, né? Que ninguém tem ideia do que a gente faz lá. E a gente olha também para vocês como contadores, também a gente entende a dificuldade, a gente não consegue chegar tão próximo assim do conhecimento de um contador. Mas a nossa ideia era essa, sabe? O meu objetivo principal lá era me apresentar não como uma pessoa de tecnologia, é fazer o pessoal entender que existem caminhos, existem ferramentas, e criar esses gatilhos na cabeça de todo mundo, né? Acho que o objetivo de todos nós lá foi esse. Abrir essas portas para o pessoal falar, nossa, então existe isso, dá para ali o que eu estou fazendo, dá para usar uma IA,
tem como eu fazer um dashboard muito legal e mandar para o cliente. Então, o nosso objetivo foi esse. E eu acho que a gente atingiu o objetivo, né? E realmente continuar com essa conscientização para que eles possam continuar também entendendo esse mundo da tecnologia. Eu acho que a gente foi agraciado também, eu acho que um pouco do perfil também da turma que trabalha lá, né? De ter bastante gente engajada e envolvida com essa situação, né? Então isso eu também acho que é crucial para a gente poder... Porque às vezes a pessoa que está lá no dia a dia não está nem preocupado com isso. E a gente tem muita gente engajada e que fica maravilhado. Eu vi muita gente maravilhada com o que você estava falando lá. Nossa, que legal, isso é bacana, isso também ajuda muito. Eu acho que isso aí vem muito do nosso perfil também, né? Desde o comecinho lá atrás, antes de ter essa quantidade de pessoas, nós fomos inquietos com isso, né? Então, acho que o pessoal já vê lá fala assim, o pessoal ele tem a mentalidade aberta, porque a gente conhece várias outras empresas que, quando a pessoa chega com uma ideia, ela nem dá atenção para ela não é bem recebida e tal. Então, acho que o pessoal já começa a enxergar diferente isso. Aquela também, máxima, né? Não cai jaca do pé de manga. Se o pé de manga vai ter só manga. Isso aí. Dave, aqui tá na TV tem um cronograma até que você apresentou lá nesse evento, que eu acho que é interessante, né? Que vai mostrar um pouquinho, né, em ano a ano ali, né? De como a gente virou essa chavinha, né? Quais são os fatores e quais são os acontecimentos ali numa linha do tempo que fez a gente se preocupar e chegar no estágio que a gente está. E o que é legal também, Lucas, é que nunca tá bom no meio de tecnologia, né, cara? Sempre tem uma coisa melhor surgindo, sempre tem uma coisa diferente para fazer, que a gente está falando de IA agora, que a gente está começando a mexer com o IA e tal. Então, assim, é um negócio que assim, é até encantador você ver isso, né, cara? Então, eu havia feito essa linha. Se você quiser contribuir também, tem várias coisas aqui que envolvem nós três, né? O que era a ideia? A ideia nossa era demonstrar para todo mundo, principalmente como foi lá no evento, os colaboradores novos entenderem, né, como que foi o processo, que a Contabilitar, essa ideia de inovação não surgiu de uma hora para outra, vem fazendo parte de uma construção. E também demonstrar que a inovação, para nós, não está ligada somente à tecnologia. Então, vários processos durante a nossa trajetória, nós não usamos nada de tecnologia e inovamos o jeito de fazer contabilidade. Perfeito. Nós vamos até observar na linha aqui várias coisas que nós fizemos lá em 2016, agora tem escritório de contabilidade começando a implantar. Então, é coisa que lá atrás a gente já estava olhando e já enxergando com outros olhos. E eu acho que isso é bacana também, porque... eu tô falando isso para todo mundo que me pergunta hoje, fala assim, Felipe, qual que é a tua meta agora, qual que é a tua ideia de desenvolvimento intelectual tal? Eu falei assim, eu fiquei a vida inteira lutando para eu ser um bom consultor em tributos, para eu ser um bom contador, para eu ser um bom especialista em técnica, em finanças e tal, e agora eu quero ser um bom gestor. Então, a partir do momento que nós três... É claro que a gente não consegue gastar todo o nosso tempo só pensando em gestão da contabilidade. A gente precisa atender cliente, precisa atualizar, sei lá, reforma tributária, precisa ainda ter esse viés técnico. Mas quando a gente passou a ter um pouco de tempo para preocupar com a gestão da contabilidade e menos com o técnico, foi a hora que a gente conseguiu ter esses insights. Então, se você pegar a contabilidade de 2009, de 2009 até 2016, você tem um intervalo ali de 7 anos. Esse intervalo de 7 anos foi um intervalo pouco inovador, vamos pensar assim, né? Mas muito necessário para a gente ter o corpo técnico para conseguir ter esse tempo para pensar na inovação. Então, cada degrau que a gente subiu, né, preparou a gente para... Quando a gente está até aquela música do Jorge Versilo, né, os amores antigos me preparou para você, uma coisa assim que ele fala, né? Eu acho que foi necessário também para a gente poder chegar a isso. Então, começa aqui em 2016 a linha do tempo do Davidson, mas acho que é importante a gente entender o porquê que ela começa só em 2016. Claro, eu coloquei em 2016 ali, porque também é um período que eu entrei na Contabilitar. É claro que não daria pra gente construir uma linha desde 2009, né, que é muito extensa, né? Não vamos nem lembrar, né? Aí eu coloquei algumas coisas aqui que eu considero que foi quebra Marcos, né? de paradigma mesmo na própria contabilidade, porque várias pessoas não estavam olhando isso ainda. Então, lá em 2016, por exemplo, logo quando eu entrei,
quando eu entrei como funcionário ainda, vocês me convidaram para fazer parte de uma coordenação operacional. Ninguém falava disso. Antigamente, contábil, fiscal e DP, funcionários ligados só a esse departamento, não tinha ninguém fora da operação mesmo. Então, para mim, isso já foi uma quebra já que ninguém foi uma tinha inovação. visto. Foi uma inovação. E sem usar a tecnologia, claro, foi só a criação de um departamento, de uma coordenação nova que nós não tínhamos. E eu mesmo, logo quando eu entrei, você com o Joel já estavam vindo com o marketing. Porque o contador sempre foi muito tradicional em termos comerciais, em termos, né, de marketing. Então, a gente, pelo menos na nossa região, a gente foi os pioneiros, os primeiros a fazer isso. Eu lembro que o consultor de marketing nosso na época falou assim, vocês vão gerar duas situações. Ou a galera vai repudiar, vai falar mal, vai criticar, né, pensando mais na concorrência de fato, ou a galera vai imitar e vai atrás e você vai gerar um movimento de muita gente fazendo. E aconteceu as duas coisas, né? Então hoje você vê que na nossa região muita gente preocupada com Instagram, post, gerar conteúdo, fazer marketing, etc. Mas muito porque a gente puxou essa turma lá atrás, né? A gente fez e deu muito certo porque o cliente de contabilidade, ele não via contabilidade na mídia, né? Ele para achar um contador, ele tinha que pegar um amigo dele que conhecia alguém e pedir indicação se ele herdar. E a gente conseguiu fazer esse movimento que certamente nas capitais já eram feitos, e a gente conseguiu fazer aqui, né? Então, ou seja, eu lembro que um dos objetivos meu, quando a gente começou a falar de marketing, foi assim, eu quero que cada empresa aqui da nossa região, quando for cotar uma contabilidade, ela tem que cotar comigo. Né? Se ela vai fechar, não importa, mas ela tem que saber que eu existo, saber que eu estou lá, saber que eu posso ajudá-la e pelo menos querer cotar. Então, quando eu sabia que alguma empresa aqui da nossa região, que talvez seja uma empresa que a gente poderia atender, que ela trocou de contabilidade, não cotou comigo, eu ficava pé da vida. Né? Eu falava assim, não, meu objetivo do marketing é isso, cara, eu preciso fazer com que eu seja percebido, né? E a gente foi um dos primeiros aqui da região a puxar esse movimento e conseguir fazer isso, né? Aí depois nós viemos ali em 2017. É claro que tiveram várias outras coisas no meio, né? Não vai dar pra gente falar tudo, claro, né? Claro. Só as principais, mas aí lá em 2017, logo quando eu entrei em 2016, nós começamos um processo de reorganização dos processos em si da Contabilitar. A gente tinha muita planilha, fazia muita coisa fora de sistema, e aí para controlar isso estava muito trabalho. Muito controle paralelo, de obrigação. E a troca de sistema também faz você mudar processo. Faz. Né? Aí a gente aproveitou, né? Isso. Porque nós fizemos essa virada, se não me engano, foi logo de janeiro de 2017, nós já viramos uma chave, já mudamos o software contábil também. Então o software que nós tínhamos, nós mudamos ele. Tinha uma massa, principalmente por conta da folha, que você não podia ter dois sistemas. E você não podia ter dois sistemas no mesmo ano, você tinha que fechar tudo para mandar sala DIF e RAIS. Então, a mudança era feita no início do ano. E foi até ano passado isso, né? Até ano passado ainda tinha agora com esse problema, social você consegue, né? Mas, de fato, quando nós mudamos esse software contábil, isso aí nos ajudou a reorganizar o processo mesmo, porque nós tivemos que redesenhar tudo novamente como era feito, né? Claro que nós tínhamos uma equipe bem menor nessa época, então foi um processo não tão moroso igual esse processo de agora que a gente está passando, mas foi um momento assim que nós conseguimos reorganizar tudo, colocar a casa em dia e tal. Então, durante todo esse ano de 2017, nós passamos um pouquinho por essa mudança que nos ajudou muito nisso. E foi muito seu, né, David? Porque a gente usava um sistema, você chegou nem conhecia o sistema que a gente usava. De primeiro você começou a usar e você viu que o sistema que você usava anteriormente, que é a Domínio, que ele tinha coisas melhores que a gente que aplicaria para nós, né? Principalmente ligado à obrigação acessória. Era um sistema mais complexo. Só que nós ainda tínhamos ainda... É claro, cada sistema tem uma particularidade, uma coisa boa, uma coisa ruim. Ele tinha uma funcionalidade de BI, por exemplo. Hoje voltou a ter esse sistema novo e tal. Mas é claro que a gente tem que pensar no processo, porque nós vimos que tinha muito a ver com o nosso processo. A gente tinha muito processo baseado em planilha. E aí o BI facilitava a montagem das planilhas. Então, exportava. A gente mudou, achava que aquele sistema era o melhor para nós, porque o nosso processo extra-sistema estava muito baseado em uma função que ele tinha, e a gente teve que mudar esse processo extra-sistema, né? E aí a gente viu que realmente foi melhor. O nosso objetivo principal com esse software contábil foi
colocar tudo dentro do sistema mesmo. Qualquer cálculo, a gente eliminar cálculo por planilha e tentar fazer tudo via sistema, qualquer tipo de cálculo, memória de cálculo e tal. Aí depois, em 2018, eu coloquei aqui que foi feita a segregação da consultoria, da assessoria, né? Que até então era uma outra empresa, né? Diferente, porque eu acredito que isso daí também, você pode até contribuir até mais que eu acredito que isso daí foi também uma quebra, porque nós estávamos acostumados a fazer serviço de consultoria tendo assessoria, então nós chegávamos até determinado ponto e avançávamos mais ainda no serviço que às vezes não era de assessoria, né? Na realidade foi uma mudança estratégica mais comercial até do que operacional, porque a gente, até para você entender esse ponto, Lucas, a gente queria ser a melhor assessoria contábil que existia. Então, a gente agregava muitos produtos de consultoria na nossa assessoria contábil. Então, na mensalidade que o cara pagava, se ele precisasse de ajuda em gestão de custo, eu fazia. Se ele precisasse de um valuation, eu faria. Se ele precisasse de planejamento tributário, eu faria. Eu queria pôr muito mais soluções dentro de uma mesma mensalidade para ele, para eu dar assessoria completa. Mas nem todo cliente queria valuation, nem todo cliente queria assessoria de custos. E aí eu comecei a ficar caro, entendeu? Porque os entregáveis que eu entregava pela mensalidade eram top. E aí eu era mais caro que os outros. Primeiro, eu já perdi a comparação, não dava para comparar um orçamento meu com o outro, porque era bolinha com quadradinho. E eu sempre ficava com preço acima dos outros. Aí eu tentava justificar comercialmente que ele vai ter mais entregáveis e etc. Então a nossa dificuldade comercial começou aí. E a gente falou, putz, eu continuo tendo esses entregáveis, mas eu vou entregar um pacote trivial, fazendo de forma diferente, é óbvio, fazendo com os nossos processos inovadores, fazendo do nosso jeito de fazer, mas pelo menos o cara vai ter uma comparação. Eu estou comparando o concorrente com a Contabilitar e eles estão prometendo que vão me entregar as mesmas coisas. Beleza. E aí eu comecei a ter preço adequado. Pelo menos batendo com a concorrência, eu comparar bolinha com bolinha. E quando o cara precisava por necessidade, on demand, aí eu entregava o que ele precisava. Precisa de um planejamento tributário? Vamos fazer, o preço é tanto. E aí a gente segregou o que a gente hoje chama de consultoria, que é ter produtos além da escrituração mensal de contabilidade. A gente dividiu assessoria e consultoria. E aí a gente conseguiu, assim... A gente estava crescendo em velocidade cruzeiro, a gente passou a crescer em velocidade maior, porque a gente conseguiu separar isso. E o ano passado, por exemplo, teve vários meses que a gente faturou mais de consultoria do que de contabilidade. Ou seja, o cliente nosso passou a entender isso também, passou a me ver como uma opção para as consultorias dele, mesmo eu fazendo a contabilidade, entre aspas, trivial, né, para ele no dia a dia. Então, foi uma virada de chave bem bacana para nós, que proporcionou muito a gente chegar onde está hoje. E também foi interessante que ele possibilitou também, porque antigamente quando o cliente queria uma consultoria e não fazia parte da assessoria contábil, era complicado para a gente, né? Porque, operacionalmente falando. Porque a equipe era a mesma, né? Isso. Tem razão também. Aí na hora que a gente quebrou esse paradigma aí, nós podemos oferecer consultoria para um não cliente de assessoria nosso. Então, e que a gente hoje tem vários. Que hoje a gente tem muito. Então, ele pode ter a contabilidade dele com outro contador normal e a gente oferece esse braço de consultoria. É igual quando a gente fala que a gente tem, sei lá, 1.000 clientes, a gente tem 800, 900, sei lá, não lembro de cabeça agora, que é de assessoria, mas tem uma porrada de clientes de consultoria. Então, a gente acaba tendo essa miscelânea, né? Justamente. Aí depois eu coloquei aqui em 2019, aí veio a pandemia, né? Logo em seguida que aqui a gente teve que novamente repensar tudo, pegou todo mundo de surpresa, não só nós, né? E eu acredito também que... acredito não, né? É um fato que foi, apesar de toda a tragédia, foi um momento que a Contabilitar mais cresceu, né? Em 2019, que foi logo quando a gente estava mudando para a sede nova, né? Quando a sede nova não, né? Anterior a essa, né? Mas isso foi um fenômeno que aconteceu muito com a galera de comércio, né? Pandemia, todo mundo que vende consumo cresceu, porque teve até política governamental de injeção de capital, de dinheiro para ser utilizado no consumo. Teve lá os R$600 do auxílio emergencial na época, que a maioria das pessoas que recebiam os R$600 não aplicava, não guardava, ele gastava, né? Então foi uma injeção alta de consumo no mercado,
né? E aí, mas o cara aumentou a venda de carro, de BMW. Por exemplo, quem ganha R$600 não compra BMW. Não, mas compra na loja tal, que o dono da loja tal vendeu tudo, que vai comprar uma BMW. Então, em cascata, você faz o consumo de maneira geral. E tudo disparou. O carro ficou mais caro. Você lembra que teve isso? Só que o consumo de contabilidade não era para ser aumentado, né? Porque o cara que ganha R$600 ele vai comprar contabilidade. E a gente conseguiu crescer junto com essa turma, né? Mas eu acho que é muito mais em função da criatividade empresarial que teve que ter. Então as empresas tiveram que rebolar, as empresas tiveram que pensar diferente. E quando elas foram pensar diferente em tributos, em folha, em finanças, em custos, eles foram procurar no mercado e acharam a gente que pensava diferente. Então, a gente foi esse instrumento, né, que ajudou os empresários nesse período a pensar um pouco diferente. E a gente subiu, eu lembro que em um ano, de 25 para 50 colaboradores. Sim, né? sim, não foi de um ano para o outro. E querendo ou não, o empresário também teve que olhar para dentro a contabilidade com uma maneira diferente, né? Porque para liberar a linha governamental, eu precisaria de demonstração contábil, por exemplo. Então, o empresário começou, querendo ou não, a dar muito mais valor para a contabilidade, né? Então, foi onde ele começou a questionar realmente isso. Na dificuldade, ele começou a olhar para números. Ele começou a olhar para os números. E como, apesar da gente não estar preparado para a pandemia como ninguém, né? A gente já estava preparado contabilmente, né? Então, na hora que o nosso próprio cliente teve a necessidade, nós ele já achou. tínhamos... ele achou. Então, isso daí eu acredito que também ajudou muito nós aí a passar por esse momento. Eu coloquei ali também em 2020, aí eu acho que é mais uma quebra de paradigmas gigante dentro da contabilidade, que até hoje vários escritórios de contabilidade ainda não conseguiram implantar, que é justamente o departamento comercial. Né? A gente até tinha um departamento comercial, algum consultor comercial, mas sem ser um departamento e sem ser uma organização para isso. E mais voltado para consultoria e também. E mais voltado para consultoria. E a gente conseguiu trazer isso para um único corpo, né? Organizar com metas, com pessoas diferentes, com prazos de delay, sei lá, prazos de retorno e tal, acompanhamento. A gente conseguiu fazer isso. Isso também ajudou a gente bastante a tracionar. Mas para mim, desse 2020 aí, a gente fazia a cultura de inovação veio em 2020. A gente inovava muito, fazia esse processo de inovação, mas de forma desorganizada. A gente não sabia que estava inovando, a gente não gerenciava essas inovações, né? A gente não controlava e acompanhava isso. Então, com o início, start, foi quando a gente participou do movimento que é o CESOLAB, e no primeiro ano, principalmente, o CESOLAB ele tinha uma força educacional forte, de educação, de treinamento mesmo e inovação. Então, esse movimento de estudar inovação e transmitir isso para todo mundo, porque todo mundo participava, fez a gente organizar os nossos processos de inovação, sabe? A gente fazer inovação com inteligência, sem fazer stand-by, sabe? A gente começou a preocupar com isso, e aí que veio o Lucas, a necessidade de ter uma equipe de desenvolvimento, a segregação do Davidson só para esse tipo de situações. Então, ali foi o start do nosso assunto aqui, foi o start, não que a gente não fazia antes, repito, mas a gente começou a fazer de forma consciente e organizada, né? Justamente, porque tem hora que a gente precisa de alguém de fora para falar também, né? Então eles vieram e mostraram e validaram várias coisas que nós estávamos fazendo no dia a dia que eram inovadoras e às vezes a gente não enxergava também, né? Então, isso aí nos ajudou, quando nós entramos no CESOLAB, ajudou muito a despertar essa ideia mais inovadora na contabilidade. E conscientizar a gente, né? Sim. Foi bacana também. Aí, em 2021, com essa força aí, depois que nós começamos a conscientizar um pouco mais, aí nós segregamos as funções, né? Cada sócio foi para uma função. Aí nós criamos um departamento de uma pessoa só ainda, né? Que aí na segregação eu fiquei mais voltado para a área de inovação e projetos. É claro que nós três, um contribui com o outro todo dia, um envolve também no comercial, no processos, no operacional e tal, mas aí eu fiquei mais voltado mesmo para a área de inovação e projetos, que aqui a gente começou a focar um pouco mais mesmo. Agora,
para onde a gente vai, como que está o mercado, que é uma área que vai muito de encontro que você comentou, o Davidson conhece o software tal e tal e tal, porque aqui me possibilitou também a ter um tempo de sobra também para fazer esse estudo, né? Então, isso daqui também nos ajudou muito para chegar nesse momento que nós estamos hoje. E ajudou muito a tracionar a gente também, porque até as decisões eram lentas, porque os três tinham que participar às vezes, né? Aconteceu uma situação, aí às vezes minha agenda não estava batendo com a do Deus, com a do Joel, a gente, sei lá, mandava no grupo, aí um não respondia e as coisas ficavam agarradas, sabe? Agora, quando a gente segregou, a gente deu autonomia para cada um na sua área e as decisões são hoje tomadas sem a gente às vezes nem ficar sabendo, né? Eu chego lá, por exemplo, a decisão do curso, de fazer o curso lá o evento do Tech Day, eu fui saber na hora que divulgaram lá no grupo, né? Vocês combinaram uma data, alugaram um lugar, fizeram, entenderam, eu só participei no fim das contas. E antigamente isso não acontecia, né? Para fazer isso, a gente teria que ter os três decidindo antes, sabe? Sim. Então, essa separação também fez a gente tracionar nesse sentido. E apesar também de nós termos essa segregação, querendo ou não, quando a gente encontra, um contribui com o outro também, né? Então você vem e traz a ideia de inovação, a gente dá a ideia no comercial, dá a ideia no operacional. Então, essa contribuição sempre existe. A gente complementa muito bem entre os departamentos e funções. Acho que não tem um dia, acho que nem final de semana, que o grupo que está aí hoje, o Davis, não tem uma mensagem. Não, e é bom porque toda vez que a gente, principalmente, reúne, sempre a gente tem uma ideia nova, né? Para criar produto. Já eu falei isso, temos que reunir mais, Criar produto, nós somos feras nisso. Aí depois foi em 2022, né? E tem 22. 22 eu coloquei 25. Só um exemplo ali, mas apesar de 2022 aconteceu muitas coisas também na Contabilitar, que nós começamos a organizar a nossa estrutura mesmo de cumprimento de obrigações acessórias. Querendo ou não, apesar de tudo isso que nós tínhamos passado aqui, nós ainda não tínhamos ainda realmente um sistema para fazer a gestão disso. Monitorar, né? Para monitorar. Então, estou cumprindo, foi uma guia, não foi e tal. Então, nós começamos a implantação de um sistema chamado Acessórias, né? Muito conhecido já, onde nós mapeamos. Aí nós mapeamos. A gente tentou antes um outro. Tentamos um outro, só que só que o Acessórios ele veio, ele casou muito bem, porque ele tem o aplicativo, a área do cliente e tal. Eu acho que o pulo do gato das acessórios não é nem o controle de obrigações, ele automatizar o atendimento relacionado àquela obrigação, sabe? Sim. Você cumpriu a obrigação e já vai para o cliente automático. Isso foi o que nos pegou demais na época, sabe? Isso. Porque você falar para o colaborador de maneira geral, que está ali trabalhando, que ele tem que ir lá e dar baixa no negócio que ele fez, cara, não funciona, ele não faz. Agora, se dá baixa automático, beleza, entendeu? Eu acho que esse é o pulo do gato dos acessórios. Mas eu gosto desse marco aí, não só pelos acessórios, porque junto com os acessórios vem um monte de coisa. A gente era meio travado para softwares além da época domínio, né? Então a gente não queria outros softwares. E aí foi uma força... Foi uma proatividade das acessórias em nos oferecer, que a gente não foi atrás deles. Eles chegaram lá, a gente abriu a cabeça. Opa, tem mais coisa nesse mercado aí. Começamos a ir em feira, começamos a pesquisar, começamos a ver como estava movimentando esse mercado de software contábil, por exemplo. E aí, assim, nosso custo com software quase triplicou, mas a gente trouxe um monte de soluções para a gente, né? E isso também foi muito bacana. E o bom também, que sempre quando a gente implanta alguma solução na Contabilitar, cara, eu até comentei lá no evento que nós fizemos, né? A gente acaba virando parceiro dos caras. Aí já a gente tá conversando com o cara que é o dono lá do Acessórios, porque a gente deu a sugestão de melhoria, questionou isso. Então, é verdade, cara, qualquer sistema que entra lá, eu até brinco, pessoal, a gente dá trabalho, cara. Você tem que estar preparado. Porque você vai aguentar a gente demanda. Na realidade, todos os softwares que oferecem alguma coisa pra nós, eles querem o Davidson pra lá. Não, eles querem roubar o Davidson. Não, vem ser sócio meu, sai daí. A gente amola, cara, porque querendo ou não, porque com o departamento agora do Lucas aqui, o nosso departamento de desenvolvimento, nós ainda, até esse ano de 2022, até o 23 praticamente, nós achávamos o seguinte,
o acessórios tem que abranger tudo. Então, se eu tiver uma necessidade, eu vou pedir para o acessórios para ele criar. Mas, é claro, às vezes é só a gente pedindo. A gente sabe que na estrutura, na imensidão de clientes que eles têm, é dificilmente, só se for uma coisa que faz muito sentido. Então, a ideia justamente do desenvolvimento é atacar essa partezinha, a particularidade que eles não nos atendem, a perna, né? A gente criar. O link, e fecha 100% aquela operação. Então, várias coisas que nós criamos foi pensando justamente nisso. Aí eu coloquei aqui em 2023, que aí eu acredito que foi uma coisa que nos contribuiu e contribui ainda, né? Depois que a gente começou a fazer parte do Master, né? Que reúne lá, como você comentou, os maiores escritórios do Brasil. Aqui a gente estava até um pouco receioso na hora de ir, porque nós achávamos que seria evento de contabilidade, falar de PIS, de COFINS, imposto de renda, de obrigação acessória e tal. E é um evento de gestão contábil, né, cara? Ninguém fala. Legal. Às vezes a gente... Quantas vezes a gente foi lá, o dono do escritório de contabilidade, às vezes nem formado em contabilidade então... E a gente repudiava isso antes, né? E hoje eu vejo até com naturalidade. Eu acho que nós vamos chegar no momento que nós vamos ter que ter um CEO, alguém contratado de fora para gestão. O cara nem contador é, mas ele precisa gerir a contabilidade de alguma forma. A gente vai chegar nesse momento, eu acho. E eu acho que também foi uma força comercial do Pedro Nery, né? Pedro Nery abordou a gente primeiro no evento, aí chamou a gente para ir, convidou, falou que estava atrás da gente há muito tempo e tal, achou a gente e tal. Aí a gente nem ligou muito para ele, viu o preço, né? Não sei quem larga muito isso. Ele falou, quando ele foi atrás de novo, falou: não, vem um dia, pode vir de graça, vem um dia. Aí a gente foi, aí experimentou, aí já era. Cara. Porque o que eu acho legal do Master não é reunir a turma, é reunir a turma com o espírito de colaboração. Sabe? Os caras sentam na mesa lá, você vai discutir, eles abrem o coração para você, o que eles fazem, o que eles não fazem, como que eles fez, de qualquer forma. E a gente também chega lá com o espírito de contribuir, não fica guardando, informar, meu concorrente. Não, a gente contribui. E é isso que faz a gente, eu brinco que é inovar, né? Andar 2 anos em 3 dias, porque aí você consegue, assim, encurtar muita coisa. O que eu tô sofrendo agora, alguém já sofreu. Não é possível que eu sou o único que sofre isso, né? Então alguém já tentou resolver de alguma forma. E a contribuição o tempo todo, né? Todas as palestras lá são os próprios participantes que dão a palestra sobre um tema específico que eles fizeram no dia a dia deles. Então, cara, pensa a quantidade de coisa que às vezes... E ajudou a gente a validar. Você lembra que a gente até comentava várias coisas que nós fazíamos aqui, comercial, marketing. Aí chegou lá, putz, tá todo mundo fazendo mesmo, cara. Então, a gente pensou lá atrás, faz todo sentido, entendeu? E muita coisa que a gente pensou e tá fazendo, outra pessoa não pensou. Falando, nós estamos lá escondidinhos, mineirinhos, a gente conseguiu resolver umas coisas aqui que os caras não conseguiram. Então, é uma forma de validação também, é muito legal. É muito legal, cara. Isso aí agrega demais. Aí, logo em 2023, a gente começou mais a mudança que a gente está passando ainda, né? Diferente daquela primeira que nós tínhamos mudado, a segunda, né, de software. Essa daí essa é uma mudança que é difícil conscientizar a turma do porquê, né? Porque o caboclo que está usando o domínio e vai usar o questor, ele acha um pouco ruim. De fato. Tem que entender que é um propósito maior, né? Tem muito a ver com o desenvolvimento, né? O uso da questor do que propriamente dito, né? E eu acho também que com essa, principalmente com o evento que nós fizemos lá e tentar levar um pouquinho mais essa cultura, é o pessoal justamente enxergar o motivo. Eu até comentei com o Lucas, às vezes a gente, no correr do dia a dia, a gente não explica o motivo que nós estamos mudando de sistema e tal. Isso é importante porque, é claro, você olha assim a questor, o sistema é feio. Você olha a usabilidade dele, né, é bem diferente da domínio, só que não é por conta disso da mudança, né? E a gente já tá fazendo, né, Lucas? Já tem uma resistência, né, de mudar. Qualquer um acho que com a gente é menos, que a gente já é mais aberto, mas tem uma resistência. Tem, claro. Aí você muda para uma coisa que, às vezes, na tua percepção não é melhor até você usar e ver, aí você fica meio resistente. E agora, tecnicamente falando, de banco de dados de base, realmente é muito diferente a questão do domínio? Você já viu, Lucas? Ô Felipe, então, aí entra uma questão que é essencial, né? A gente fala muito sobre dados. E os dados, né, igual a gente até aproveitou, o objetivo principal da minha palestra no Tech Day foi esse. A maioria dos dados do planeta Terra estão guardados em bancos de dados. Então, tudo que o pessoal trabalha ali 9, 8 horas por dia está guardado num banco. Se você não tem acesso a 100% desses dados, você está perdendo um grande potencial. Mesma coisa, você comprar uma Ferrari e andar só a 40 km por hora. Pô, Ferrari na Fernão Dias. Isso. Aí o pessoal tá perdendo isso, sabe? E a gente quer que eles entendam isso.
Tudo está em banco de dados. Quando você abre o teu WhatsApp, você vai ver as mensagens, essas mensagens já estão guardadas num banco e na hora que você abre, elas são transferidas do banco para o teu celular para você ver aquela mensagem que alguém te mandou, que você mandou. O celular está lendo o banco, né? Isso. Então, a nossa visão é essa, sabe? Abrir esse potencial de uma limitação do software domínio, ter essa facilidade para o pessoal, né? Principalmente, eu acho que, igual o Davis até explica melhor, mas questão de tarefas morosas. Por exemplo, usabilidade. Se você precisa modificar alguma coisa, você vai modificar um por um na interface lá do sistema. Preciso modificar, tem 1000 empresas. Você vai lá na interface, modifica uma, grava. Modifica a segunda, grava. Você tendo acesso ao banco de dados, você faz um comando e altera as 1000 empresas em 2 segundos. Então, e aí a Questor possibilita um melhor acesso a esse banco de dados do que a domínio. 100% de acesso. Então, torna muito viável fazer essas tarefas repetitivas. Isso. E assim, o Davis avaliou também a interface, né? E não é ruim, não é pior do que a domínio também. Tem melhorias também nesse sentido, né, Davis? Porque a domínio, eu até comento com o pessoal geralmente quando a gente está no MAS, o pessoal pergunta, né? A gente troca muita ideia sobre qual software você usa e tal, por que mudou e tal. Eu até comento, a Dominion, é claro, é um excelente software que tem o seu propósito, né? Para que você quer mudar de domínio para Questor? Eu quero mudar por mudar. Não faz sentido. Aí realmente não faz sentido. A nossa mudança, ela está pautada exclusivamente no que o Lucas comentou. Porque se a gente quer trabalhar com dados, igual agora eu quero trabalhar com inteligência artificial, o que eu preciso? De dados. Então, você tem que conseguir ter acesso a isso. Isso, que não te dá acesso ao dado, você vai ficar travado. Não adianta. Então, nós já estamos pensando nisso e já pensando no futuro. Então, eu até comentei com o pessoal que nós precisamos implantar ele 100% agora para a gente começar. E, claro, a gente já está fazendo várias coisas lá, a equipe do Lucas, pensando em automação nesse sentido. Mas a mudança em si, ela nosso pensamento total é isso, ter acesso, e não só ter acesso, porque a domínio nos dá acesso, mas eu quero ter a possibilidade de fazer tudo. Então, eu quero ter a possibilidade de inserir, de alterar, de excluir, eu quero tudo. Então, eu não quero só ler. Não só ler. Aí a questão é totalmente aberta. Então, é até um ponto interessante. É o que eles chamam de API aberta, né? Como se fosse uma espécie de API aberta. É o banco mesmo aberto, só que é até um ponto interessante, porque a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais, é claro que o Lucas tem muito mais capacidade técnica que eu, mas a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais, possibilidades que o banco de dados tem, possibilidades que dá para fazer com programação. O meu intuito não é ser programador, por exemplo, eu quero fazer essa ponte, só que para mim fazer a ponte eu preciso entender das possibilidades, não adianta eu chegar pro Lucas, vamos fazer isso, mas... Aí ele fala, não dá. Não dá, e aí o que eu vou falar? Então, a mesma coisa é Questor, quando eu vou questionar alguma coisa, eu já sei, eu acho que é possível por conta disso. Então, o objetivo nosso com a Questor é justamente isso. Então, a partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais, cara, isso daqui quebra um paradigma na nossa cabeça, que é o seguinte, cara, você entende, é possível fazer tudo. Então, cara, a partir do momento que alguém fala, não dá para fazer via interface aqui, mas... Agora a gente consegue porque o Lucas entra com a equipe e cria. Se precisa alimentar um campo, fazer isso, alterar isso, mesmo que não tenha interface, a gente vai lá e consegue criar. Eu quero importar do cliente específico uma planilha que ele manda. Vai lá, cria um conversor lá, importa, manda em lote e consegue. Então, isso nos possibilita tudo. Então, esse é o principal objetivo nosso. Não é pensando só no processamento, não, melhoria de tal, mas é nos possibilitar tudo dentro do sistema. Porque, igual o Lucas comentou, a gente está comprando não só a possibilidade de utilizar o sistema, mas também o nosso banco de dados é nosso, ele está ali, então ele está armazenado. Então, eu quero ter acesso a ele e possibilitar eu fazer inúmeras coisas. Então, esse é o nosso objetivo agora. Então, agora, a equipe do Lucas, agora a gente está com uma pessoa lá que está... Eu até brinco. Se tivesse a possibilidade de ter um do Lucas sentado do lado de todo mundo lá do escritório, cara, a gente estaria em outra dimensão já em contabilidade, porque eles não enxergam um problema igual você enxerga, igual eu enxergo, igual o Joel enxerga, igual qualquer um enxerga. Eles enxergam totalmente diferente. Então, e ligado a isso daqui, ao banco de dados, então, cara, às vezes a gente conversa, a gente brinca, às vezes a gente tá mostrando, cara, eles começam a falar umas coisas que às vezes aí eu já não tô entendendo mais nada, porque eles já estão em outro grau já, então eles já estão no outro grau. Aí eu começo a pensar, putz, cara, quanta coisa dá pra gente fazer mesmo, cara. Então, o ideal é a nossa turma aproximar deles, entender o que eu falei. Tem que entender da possibilidade, cara, porque hoje em dia não adianta a gente pensar, contador tem que pensar só em contabilidade.
eu quero ser um técnico. Cara, dados a gente insere. Hoje, o que mais a gente faz na contabilidade, acredito que todos os escritórios, é inserir dados. A nossa etapa do processamento ela é curta, mas até chegar no processamento, eu estou inserindo dados o dia inteiro. Perfeito. Pensa para você fechar uma guia de PIS/COFINS, quantos dias você passou inserindo dados no sistema até você rodar. Putz, agora eu processo. Então, essa etapa da inserção de dados, principalmente, é a etapa agora que o Lucas e a equipe dele tem que estar colado e o pessoal colado neles. E eles entenderem o que é possível. Então, quando eles chegam com uma ideia para eles e falam, é possível isso? Aí eles falam assim, eu pensei em fazer assim. Aí o Lucas já vem com a parte técnica e eles juntam com o outro e criam. Então, eu acho que é fundamental, principalmente o pessoal entender que não posso entender somente parte técnica, não. A contabilidade está mudando, o mundo está mudando, eu tenho que aprender um pouco mais sobre tecnologia. Vou fazer um Power BI. Não é coisa de... Não é um bicho de 7 cabeças mais. É mais que obrigação. Antigamente, o Excel era obrigação. Até esses dias para trás, curso de informática é obrigação. Hoje a gente não pede no currículo. Quem põe no currículo tem curso de informática. É mais que obrigação você saber mexer no computador. Sabendo, né? Como você falou, o Theo já mexe no relógio. Não, o Theo é intuitivo, né? Ele já chega, ele já sabe quando ele mexe o dedinho, ele sobe a tela, ele mexe pro lado, ela vira. Então, com um ano. Então, essa turma já está nascendo com esse poder da tecnologia que a gente não teve. A gente veio aprendendo através da criação, né? Mas eles já nascem com isso. Então, é importante a gente saber. Então, na hora que a gente conseguir alinhar mesmo, a gente já está conseguindo alinhar tudo e com todo mundo falando a mesma língua, vai nos possibilitar infinitas coisas na contabilidade. Então, aí o céu é limite pra gente aqui na contabilidade. Ô, Felipe, e só falando uma coisa, né? Abriu uma porta também muito importante, porque a gente fala muito do setor, né, de desenvolvimento. Abriu uma porta extremamente importante, porque alguns colaboradores começaram a entender que eles também podem mexer no banco. Eles começaram a entender que tem tarefas também que eram morosas no dia a dia, que agora eles podem resolver. Então, eles correram atrás, estudaram, e hoje em dia, né, Davidson, eles já estão resolvendo algumas tarefas que não passam nem mais pelo meu setor. Legal. Eles criam um relatório, tudo, né? É que vocês deixam o ar-condicionado muito gelado lá. Eles não querem entrar na sala. Aí eles dão um jeito de fazer. Não, mas também outra coisa que... Por isso que o pessoal tem que conciliar tudo. Outra coisa que ajudou também foi o próprio ChatGPT, né? Porque antigamente, para você criar um relatório, você tinha que criar um comando e tal. Hoje a turma sobe uma tabelinha lá, manda ele criar, ele cria lá o select lá e já gera, pô. Eu lembro que a trabalheira que a gente tinha para criar um relatório com os índices que licitação pedia. Então, eu tinha que fazer um balanço para a pessoa, depois eu tinha que criar lá os índices, calcular os índices, montar no relatório e imprimir. Hoje você pega o balanço, joga no ChatGPT, calcule o índice tal, e cria um relatório com isso. Sai. Então, assim, o ChatGPT não fez nada diferente. Ele facilitou o meu tempo de montar aquele relatório. Então, assim, cara, é um negócio... eu acredito que a gente usa, não só o ChatGPT, usa... Eu acredito que isso aí é só a pontinha ainda do que é possível. A pontinha ali do atendimento, né? Não do processamento. Isso aí. Então, na hora que a gente, igual o exemplo que eu te falei, de processar a própria informação do cliente, criar uma coisa autônoma mesmo para a inteligência artificial, e esse é o caminho nosso agora, porque, e querendo ou não, 99,99% das pessoas ainda usam essa pontinha que já está demonstrando ser uma coisa de outro mundo, né? Você lembra que a gente até comentava antigamente, a gente falava, a contabilidade digital, o que é contabilidade digital? Você vai mandar o teu documento e tal, mas e a capacidade de consultoria? Opa, peraí. Aí chegou a inteligência artificial, já muda um pouquinho esse cenário, porque a partir do momento que eu já tenho meus dados, pelo menos uma consultoria gerar um relatório, um índice, uma coisa, já vai ser possível. E quantos escritórios nem isso manda pro cliente? Então, isso é melhor ter um entregável, né, cara? Uma coisa é você mandar o balanço pro cara, outra coisa é você mandar o balanço com um relatório de análise anexado, que você não gastou energia para fazer, né? Se você pediu lá, montou para você, pôs o gráfico bonitinho e tal, você mandou. Então, assim, você melhora a qualidade do atendimento, você melhora o teu entregável, e tudo foi possível porque você fez a inserção dos dados, você processou os dados, né? Então, é trabalhar com os dados que você já gerou, né? Então, isso é bacana demais. E aí, Davis, depois da mudança de software... Eu coloquei algumas coisas aqui, apesar que 2024 também, depois que a gente
começou a participar do Master, nós começamos a criar muita coisa nova, né? Ele tem revisão tributária on-board, por exemplo, veio por conta... Até o Departamento de Desenvolvimento um pouco por conta do Master. Né? Foi. Próprio Eu nem imaginava BPO financeiro, coloquei aí. BPO A gente tem hoje acesso ali com assessoria mesmo financeira e tal, mas o próprio Departamento de Desenvolvimento aqui também veio do Master. Então, eu lembro que eu até cheguei lá e falei, Lucas, nossa, vamos ter que criar isso aqui, Lucas. Aí, como que a gente vai criar? Vamos começar a ser sozinho, vamos tentar tirar você um pouquinho dessa demanda do TI mesmo, do dia a dia, e vamos ficar um pouquinho mais solto pra gente ir criando. Tanto é, a gente começou em 2024, hoje a gente tá com praticamente 4 pessoas, né, Lucas? Full lá com o departamento. Então, foi coisa de 1 ano, entendeu? Então, em 1 ano a gente criou quanta coisa nós conseguimos resolver, porque a gente atacou muito em 2024, principalmente o departamento de regularidade, né? Que era uma dor latente. Uma dor muito grande. Eu lembro que várias vezes a gente fala, nossa senhora, que é um departamento também que se herdar só a gente tem, né? Ah, com certeza. Com certeza. Não, criar outros, ele né? já foi uma inovação. Entre outros. Então, eu até citei ali, ó, ali agora, por exemplo, a gente separou mesmo a nossa revisão tributária, né? Criando uma empresa nova específica para a área de revisão tributária, com funcionário específico, com tecnologia específica nossa. Com tecnologia específica nossa. Aí é uma área da consultoria que o pessoal do desenvolvimento ajudou bastante. Nossa, então tem revisões que nós fazemos ali, por exemplo, que humanamente seria impossível ser realizado. Então, o próprio, sei lá, PI atacadista, por exemplo. Aquela loja que você fez de ir lá na TIP da época e achar líquido, porque Bolsonaro deu isenção, o STF cancelou, voltou a líquido, ficou 1 mês de um jeito, você conseguiu melhorar uma ferramenta que a gente tinha, né? Se a pessoa era simples, se não era simples, se ela tem KNAI de atacadista, se ela não tem. Já tem uma ferramenta no mercado que faz isso, mas da forma com que a gente está fazendo, não tem. Não tem. E a gente já cria, por exemplo, por isso que a gente... Antes a gente ia pegar a ferramenta que a gente usa, pedir para os caras atualizar, ficar... nunca ia atualizar. Agora a gente vai e fez. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, e por isso que é importante essa ponte minha com o Lucas e a equipe, que é eu pensar do lado contábil aqui, porque não é só levantar valor, a gente tem retificação de obrigação acessória, então a gente cria uma gama de soluções nisso que ele já gera para mim a obrigação. Então, e basicamente isso aí não tem. Então, para mim já retificar no jeito da obrigação e ser, é claro, conformidade, né? Acima de tudo. Perfeito. E a gente tem um fisco brasileiro muito inovador também, né, cara? Eles criam ECAC, criam não sei o quê, cria .gov, cria arquivo daqui, arquivo dali, da CTF, depois da CTF Web, depois perde compra Web. O fisco nosso inova demais e muda demais com tecnologia, e a gente tem que acompanhar isso. Pois é, então, você vê, o próprio cenário já está mudando para... A gente não tem nota nenhuma mais impressa mais, né? As últimas acabou, então... A reforma tributária promete eu nem ter que recolher o tributo. Na hora que eu vou receber o boleto, já vai reter o tributo, vai ser já vai uma ficar pré-preenchida lá, né? Não, mas eu vou receber líquido do cliente, entendeu? Eu vou receber o dinheiro líquido, meu dinheiro vai ficar lá, no final do mês eu vou apurar, falar para a Receita, meu dinheiro ficou aí, mas eu tive tanto de crédito, me devolve tanto. Em vez de eu pagar o tributo, a Receita vai me pagar a diferença. Então eu vou adiantar o tributo. Então, ou seja, olha o tanto que o nosso mundo vai mudar, né? É por isso que as pessoas têm que enxergar esse momento aqui, que é agora eu insiro dados. E na hora que a Receita me entregar a guia pronta, e esse processo aqui, se você ficou inserindo dados a tua vida toda aqui e não pensou nesse momento daqui para frente, o que vai acontecer agora? E agora eu vou ter que buscar dados da Receita. A gente já faz muito, mas tem que buscar dados da Receita. É isso aí. Não, e querendo ou não, isso aí eu acredito que esse momento vai ser um departamento. Esse vai ser o momento em que o nosso departamento de desenvolvimento mais vai ser exigido, principalmente na operação, porque... E na manutenção, mudar as coisas que hoje fazem. Isso aí, porque aí a gente vai entrar realmente a fundo com a automação, porque, querendo ou não, vai simplificar muita coisa. Hoje, esse gargalo que a gente tem, que a gente não consegue, a busca da prefeitura aqui, do outro ali, tal. Se a gente conseguir implantar essa automação dentro disso, a gente vai conseguir ganhar uma escala gigante. E, de fato, é o que vai acontecer no futuro. Né? E até mesmo para auditar, porque eu uso um exemplo também que lá na PEC fala que material de limpeza para público de baixa renda tem redução. E aí, você está no supermercado comprando, você é de baixa renda, você não é, como é que é a redução? E o crédito que você teve na entrada, você vai se tornar, você não vai? É link, então, de cadastro social do Brasil, do governo, para saber se o cara é de baixa renda ou não, colocar o CPF dele lá, lançar a venda. Então, ou seja, cara, vem muita coisa por aí que a gente vai ter que
pensar, validar, totalmente o jogo, auditar, né? Como olhar isso tudo. Querendo ou não, vai mudar totalmente a forma que hoje se apura o tributo, né? Isso aí vai ser uma mudança E tá batendo na porta, né? E já tá chegando. Então, por isso que a gente tá correndo o quanto antes já pra... Show de bola. Até pra gente finalizar, eu lembro que quando o Davidson fez a apresentação no Master, no final ele concluiu, se eu errar no número, você me corrige, 32 produtos, 32 robôs, sei lá como é que você vai chamar, que a gente tinha naquele momento, né? Soluções do Departamento de Desenvolvimento. Como é que tá esse número hoje? Agora até perdi as contas, né? Agora nem lembro. Aquela vez a gente levantou, mas isso daí ainda foi antes de acabar 2024. Então, nossa, faz um tempinho já que eu apresentei lá, então eu nem tenho ideia mais. Né? Tem uns 40 já pra mais. Né? Muito mais. E é 40 filhos, né? Igual você falou, tem que ficar acompanhando os 40 filhos. E o bom também, né, Lucas? O Lucas vai saber falar até melhor que eu, porque igual eu comentei, a gente já pensou desde o início pra dar o mínimo de manutenção possível, né, Lucas? Então, muito deles às vezes lá... depende da gente, né, cara? Às vezes a prefeitura muda o sistema. Sim. Ferrou. Sim. Não, eu vou ter que mudar. Então, mas hoje eu acho que o Lucas pode até contribuir mais. Eu acho que agora a gente chegou numa época de... Porque, pra você ver, a gente está desde janeiro de 2024 praticamente. Começou com o Lucas, até a gente chegar com 4 pessoas, foi praticamente mais no final do ano. Mas o nível que a gente tem hoje de maturidade no desenvolvimento, né, Lucas? Pra gente criar algo novo ou mudar algo agora, é muito mais simples que antigamente, porque a gente sabe onde mexer, entendeu? E tem algumas coisas também que quando a gente estudava matemática na escola, falava denominador comum, a gente não entendia a aplicabilidade disso, né? Hoje, por exemplo, você tem um XML que é o denominador comum. Pode mudar o sistema que quiser. Ele vai gerar o XML, não vai? Eu vou pegar o XML e vou entender ele. Então, assim, o XML é único, o layout é o mesmo. Pode ser o sistema de cliente que quiser, ele vai gerar o SPED, não vai? Beleza, foco no layout do SPED, eu vou importar o SPED e tá resolvido. Todo mundo teve um denominador comum, que é o SPED, e ele jogou lá. Então, isso facilita muito o desenvolvimento. Quanto mais padronizado pra gente é melhor, né? Isso ajuda muito. Igual quando é o XML, é algo que se ocorrer alguma mudança também, que provavelmente não vai afetar a gente, né? Então, quando tá padronizado, beleza, mas aí nós temos essa preocupação também, né? Quando, igual eu falo, a nossa fonte de combustível não depende da gente, aí nós temos essa preocupação. Um site mudou alguma coisa, e acontece bastante, até na verdade. Nós temos essa preocupação, mas também temos essa maturidade já de identificar onde ocorreu essa alteração e conseguir fazer essa correção até que rapidamente. É porque a pessoa que mudou nem sempre te avisa, né? Vou mudar aqui, viu? Não, nunca avisa. Às vezes a receita vai de sacanagem de um dia pro outro, ela muda um botãozinho de Você lugar. só vê o fim chorando. É complicado. Então, mas tem um ponto que você comentou aí, a receita ela inova muito. Apesar da receita inovar muito, pro contador dificulta muito, né? Porque pra gente acessar o dado hoje da receita é difícil, porque é complicado. E a receita inova, mas os dados dela ela pede para você mandar. Pois Então ela tem que receber os dados para ela usar ele e inovar. Teve essa do Pix agora recente, né? Então, assim, ela pega os dados que a gente manda, a gente é o gerador de dados da receita e inova com os dados que a gente gerou. Pois é. Cada vez ela quer mais dados. Isso aí. Então, essa dificuldade que a gente tem, que a gente sempre vai ter, qualquer um vai ter, não ligado à contabilidade, qualquer. Falou que é desenvolvimento, essas dores aí, todo mundo vai ter, né? Até para servir de exemplo, uma dessas 40 ou mais, né, aplicações que a gente tem, que é aquela que possivelmente vai virar um produto. Fala um pouquinho dela para nós. Então, nós, inclusive, a gente já Só vejo falar bot daqui, bot dali. Né? A gente até mudou a página lá, o Lucas já deu uma estilizada na página. Então, o que acontece? Igual eu falei, esse ano de 2024 nós focamos principalmente em resolver o problema nosso ligado à regularidade. O que é regularidade? A gente sabe como todo o governo estadual, federal, municipal, intimações e tal, chega por caixa eletrônica. Essa foi eu acho que o primeiro projeto, né, Lucas, que a gente tentou atacar foi porque nós tentamos assinar N ferramentas para buscar a caixa postal. Só que era o problema? Nada foi pensado no dia a dia nosso. Porque não adianta eu ter uma ferramenta, por exemplo, que ele busca uma mensagem na caixa postal na virada do dia e o meu cliente, por exemplo, abriu a mensagem lá no meio do dia
impossível de eu ter esse lastro, porque ele abriu a mensagem, na hora que ele varre a base da receita, essa mensagem já vai estar lida. Então, se perde a informação no meio do caminho. Então, até para a gente contextualizar, né, o que o Davidson tá falando. E isso era uma dificuldade muito nossa, né? O fisco hoje não manda uma notificação por correio para te avisar que ele quer tal informação, ou que tem tal irregularidade, ou que tal valor não está batendo. Ele manda numa caixa postal, né? E essa caixa postal tá lá no site dele. Então a gente teria que entrar dos 900, 1.000 clientes que a gente tem, todos os dias, em todas as caixas, verificar se tem uma mensagem nova. Justamente, não. E o pior disso é o seguinte... E o pior é que se você não for... 15 dias ele lê automático. É como se fosse a leitura automática, sendo que você não leu, né? Então, Se deixasse lá e só a partir do momento que eu visse que começava a contar o prazo, não, se eu não vi, passou 15 dias, o prazo começa a contar. Então a gente, com o universo de dados que a gente tem, a gente começou a ter dificuldades e pagamos até multa às vezes, né? Várias vezes. Por quê? Porque a gente não viu a caixa. E o Deis lembrou bem, não só eu acesso essa caixa, o cliente tem o certificado, o cliente vai lá, tira CND, despacha de aduaneiro, um monte de gente vai no mesmo lugar. Se alguém lê essa informação e eu não vi, quem leu? Não tinha nem essa informação, né? Então a gente precisava de uma solução, uma ferramenta que nos facilitasse a leitura e o acompanhamento dessas notificações e mensagens que chegava do fisco. E federal tinha algumas ferramentas que não funcionavam bem, estadual nem tinha, né? Em Minas ninguém conseguia ler o CIARE, lá é um sistema específico. Nem tinha. Não, e isso é fato que acontece, e acontece com vários escritórios, basicamente, o nosso universo, por exemplo, quase 1.000 clientes, por exemplo, é humanamente impossível ter alguém para entrar na caixa postal de 1.000 clientes todo dia. Então, não faz sentido a gente ter uma pessoa exclusiva para isso, né? Existe um fator no mundo chamado tempo, né? Pois é. Você não vai ter tempo para fazer isso. Mas a gente tem uma equipe de abrir caixa postal diariamente. E aí, o que era a ideia quando eu conversei com o Lucas era a gente criar realmente uma ferramenta voltada para o contador. Então, o nosso objetivo é adequar a operação do contador, porque tentar fechar um cerco para não deixar passar a mensagem. Se alguém lê, qualquer um que lê, alguém apagar, qualquer um que fizer qualquer coisa, ela vai ficar lastreada. Então, esse é o objetivo. Então, para a gente diminuir, que era a nossa maior dor, né? A gente nem dormia por conta disso, porque ficava com medo mesmo. De fato, tem que ter medo, né? Não é impossível. Então, a gente criou primeiro esse projeto, já pensando nisso. Eu desenhei para o Lucas, vamos fazer assim. Foi um projeto, acredito que... porque a gente já criou página, né, Lucas? A gente já começou o projeto desde o início, já pensando, vamos ter página porque a nossa operação tem que usar. Não adianta eu só varrer a base e montar um banco de dados lá. Não tem sentido também, porque ninguém vai ver isso, não vai usar. Então, a gente já criou uma página específica, que depois vai virar esse produto nosso. Aí, nós pegamos essa caixa de mensagem, por exemplo, e depois começamos a raspar tudo que tinha de dados dentro do ECAC. Então, tudo que nós achávamos que era necessário, rodamos auditoria, por exemplo, que era a auditoria que nós tínhamos que fazer de forma pontual, porque também são muitos clientes para realizar. Via desenvolvimento, a gente pode fazer auditoria para todo mundo, todo dia. A regra é a mesma para todo mundo. Todo mundo, é só expandir. Você não precisa fazer para mostrar, você faz em isso tudo. Aí, faz em tudo. Então, o objetivo nosso com esse produto nosso, que vai vir, é justamente voltado para o contador nas dores do contador. Igual eu comentei, quando eu vou mostrar para o contador, o colega nosso, eu sei certinho a dor dele. Na hora que eu falo para ele, ele fala, de fato, eu tenho esse problema aqui, aconteceu comigo isso, porque aconteceu com a gente também, então a gente já conhece. Então, aí nós vamos abrindo vários outros leques, né, Lucas? Pegamos prefeitura... Controlar saldo de perdi-comp. Saldo de perdi-comp, fazer auditoria. Então, agora o nosso foco também foi a regularidade, auditoria, em vários processos também. E em paralelo, a gente começou com muitas coisas paralelas também, próprio robôs para automatizar a nossa rotina, mas o foco da página, nós centralizamos várias soluções. Então, todas aquelas 30 soluções, por exemplo, lá estão dentro da página, estão abrangidas. Então, entrar dentro da caixa postal de Minas, dentro do CIARE, ver se tem alguma mensagem, ver se tem alguma pendência, ver se tem alguma obrigação acessória pendente. Então, ele pegou e criou vários nichos lá dentro do mesmo portal, por exemplo. E hoje a gente consegue, com uma pessoa, ver todas as mensagens de todos os nossos clientes e gerenciá-las. E melhor que isso... Tipo assim, chegou a mensagem X, é do fiscal, manda para o fiscal ver, acompanha a demanda, manda... Então, num único lugar eu consigo ver de todos os meus clientes. E o bom disso, sabe o que é também? Porque... Pensa comigo, vamos supor que a gente tem 1.000 clientes. Imagina vamos supor que fosse possível uma pessoa entrar em 1.000 empresas. Só que de 1.000 empresas chegou a mensagem em 3.
Então eu rodei 997 empresas à toa. E às vezes chegou uma mensagem que é comunicado de processamento da CTF. Uma mensagem que eu não preciso ler, às vezes. É por isso que é importante a gente fazer esse braço com o Lucas, porque ali eu já falei, Lucas, vamos criar uma caixinha de assuntos que nós consideramos irrelevantes. Então, na hora que ele vê a mensagem, processamento de obrigação que acontece todo mês, já dá leitura nela, já não precisa de ninguém. Todos os nossos clientes que não são simples recebem a mesma mensagem da CTF todo mês. Todo mês. Eu vou lá e mando ler todos. Isso Só aí, aquele assunto. Assim, já lê, já matei o problema. Aí o objetivo nosso é, a pessoa chegou, se aparecer mensagem, é porque é alguma coisa que ela tem que focar e resolver. Perfeito. Porque o que a gente já considerou irrelevante, a gente já lê automaticamente, entendeu? Entendi. E esse é só um braço que eu tô falando da caixa postal, mas isso aí abrange um monte de outras coisas por trás ligadas à auditoria também, não só a própria Perticom que a gente comentou, auditoria de DCTF, omissão e tal, a gente pega... por exemplo, eu posso ver o DARF que foi pago e o valor que foi formado no DCTF. Isso aqui a gente faz isso também. Aí depois aí nós criamos algumas particularidades nossas, que é entrar, por exemplo, no nosso software contábil, tem guia? Tem na DCTF? Não tem. Tem pagamento? Tem, não tem. Então, o nosso objetivo é criar mesmo um ecossistema, porque hoje qualquer sistema que tem de auditoria ligado a isso, ele não conversa com o sistema contábil, por exemplo. Entendi. Então, a nossa ideia é, eu quero auditar desde o meu sistema contábil até o fim, na hora que ele cai lá na caixa da Receita. Então, o nosso objetivo é antecipar qualquer problema. Então, por mais que apareça um problema no dia a dia, nós vamos tentar antecipar antes que chegue a mensagem da caixa postal, entendeu? Perfeito. E eu sei que a Domínio tem essa dificuldade, por exemplo, de acesso, mas essa solução vai poder acessar tanto a Questor quanto a Domínio, por exemplo? Sim, várias coisas que a gente criou lá, a gente acessa as duas. Entendi. Só que aí, é claro, na hora que a gente... Tem a limitação do próprio sistema, né? Que não deixa de ser usado. Aí a Questor é muito mais aberta a isso, né? Então, na hora que a gente pega esse dado, é muito mais fácil de trabalhar, né? Aí o Lucas trabalha até melhor com isso. Que bacana. Já tem gente na fila, Lucas. Sim, tem. Já tem contador conversando com o Davis aí, apertando. Tem que soltar isso rápido. A gente tá no aguardo. Tem dinheiro na mesa, como diz o outro. Tudo que o Davis falou aí, tá tudo bem explicado, né? Algumas frases que ele fala, né? De contador para contador. Vocês dormirem em paz, né? Desde quando eu entrei na contabilitar na parte TI, eu sei que eu tô segurando o sonho de vocês e o meu, né? Então eu sei que eu sou um pilar ali que se acontecer algo... Mas, Lucas, pra você entender a importância, dia 7 de janeiro agora desse ano, um cliente nosso recebeu um despacho decisório de um processo judicial que ele ganhou e o advogado homologou e etc., de 16 milhões de reais. Porque se a gente não visse 15 dias ia passar batido, é a caixa postal do EK, que o advogado não ia ver, porque não faz parte do processo judicial, ia passar como lido, ia passar 30 dias de prazo de defesa, porque tem defesa, não faz sentido o que a Receita mandou, ele ia ser julgado a revelia, ter 16 milhões para pagar, porque a gente não viu a mensagem. Olha a importância. Pois é. Então, eu sei o tamanho do pilar que a gente é na estrutura desse sonho todo, que é a contabilitar. A nossa página, igual o Deis falou, engloba vários projetos nossos numa única página. E é isso. A gente está fazendo que para um humano é impossível. Não deixar passar, o contador poder dormir em paz, fazer o que o humano gastaria 1 mês, 2 meses, a gente faz toda noite. A gente faz todo dia para no outro dia estar ali para o pessoal ver. Então, foi bem explicado pelo Davidson. Esse é um primeiro produto de muitos, né? Nossa. A gente... Como se diz, acho que a gente ainda tem muito projeto dentro da gaveta do projeto lá, né? Por que não transferir o know-how, né? A gente não tem problema com isso, né? E a dor nossa também a dor de outro. É a dor de outro também, então é objetivo nosso também isso, né, cara? Resolver a dor de todo mundo. Show de bola, gente. Quero parabenizar vocês, né? O trabalho de vocês. Sem dúvida... Hoje é o trabalho que mais tem... Todo mundo é importante e toda função é importante, mas eu acho que a parte de desenvolvimento é o nosso futuro, sabe? É o trabalho que traz mais possibilidade da gente conseguir perdurar, da gente conseguir escalar. Então é importantíssimo para a contabilitar como um todo. Obrigado pelo tempo de vocês estar aqui para discutir isso, pela disponibilidade de querer compartilhar isso com o nosso público, né? E que é um assunto que serve não só para contadores, mas para os nossos clientes ou qualquer empresário que nos acompanhe, porque inovação, fazer as coisas diferentes, ela vale para qualquer um, para qualquer
para qualquer empresa, para qualquer função. Então, acho que esse case também serve para outras empresas entender que nos seus processos, que não sejam contábeis, também podem ser inovados e é possível fazer, né? Acho que uma lição que a gente aprendeu é que não tem nada impossível, é possível a gente fazer uma coisa que a gente não imaginava que ia conseguir e hoje a gente faz com naturalidade até, né? Já acostumamos a fazer isso. É isso aí. Então, também queria agradecer também esse momento que a gente conseguiu compartilhar um pouquinho aqui do que a gente vem fazendo. É claro, a gente faz muita coisa ainda, né, Lucas? Não dá para compartilhar tudo, mas para o nosso cliente também, é claro, tudo que a gente está fazendo no desenvolvimento também é pensar no nosso cliente, principalmente. Então, gerar economia e conformidade para ele. Isso aí. Então, o nosso intuito mesmo, e é claro que depois a gente vai falar também no outro podcast também, então várias coisas elas se complementam, né? Ela começa lá atrás, vem com o desenvolvimento e depois o pessoal segue dali para frente também aplicando outras inovações no meio do processo para agregar valor ao nosso cliente. Então é um departamento também, apesar dele estar internalizado dentro da Contabilitar, o nosso objetivo é que ele contribua como um todo, né, nesse ecossistema da Contabilitar. Queria agradecer, Felipe, a Contabilitar, o Davidson, pela oportunidade. Agradecer a equipe também, né? A Contabilitar dá essa oportunidade para a gente está fazendo algo para Contabilitar, mas a gente se desenvolve muito como ser humano, como profissional no nosso dia a dia. A gente começou do zero e hoje a gente está muito lá na frente. Isso permite a gente ter uma alegria diária. E agradecer mais uma vez e dizer que a gente está sempre disponível. Quem precisar, quem tiver ideias, pode contar com a gente, que a gente está sempre disposto a auxiliar. E, igual eu falei no começo, né? A fábrica de sonhos, a máquina ali somos nós. Precisando, pode contar com a gente. Show de bola, gente. Parabéns, obrigado mesmo pela presença. Pessoal, então a gente vai ter ainda mais um podcast que a gente ainda não gravou, a gente vai gravar em breve, falando um pouco desse assunto, mas focado um pouco mais em IA, né? Como a gente utiliza algumas coisas de IA e o que a gente pretende utilizar de IA no futuro ainda, pelo menos o que a gente imagina que seja interessante. Então, se você ficou até aqui, assistiu, primeiro dá um joinha, né? Compartilha aí com quem vocês acham que esse assunto vai colaborar ou vai ser interessante. E aguarde o próximo, que o próximo vai ser legal também dentro desse tema. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, obrigado.